Oi, oi, gente. Muito bom dia para você que está sintonizado no canal 16 da NET e também nas nossas redes sociais do Parlamento Caxiense. A partir de agora, a TV Câmara Caxias te traz a sessão ordinária de terça-feira, que tem 3 matérias que devem ser votadas por aqui no plenário. 2 delas eu já adianto para vocês o assunto. Uma é uma moção de apoio, uma moção de repúdio à instalação do modelo Free Flow, que são os pedágios sem cancela, que foram instalados nas rodovias aqui da Serra Gaúcha em direção a Porto Alegre. Então essa moção deve ser votada. Inclusive, esse foi um tema que repercutiu semana passada com a participação de manifestantes aqui no plenário e hoje, inclusive, tem a presença deles também para dizer, se manifestar contrários a esse modelo de pedágio aqui da Serra Gaúcha. E a gente também tem um projeto de lei que autoriza o Executivo a repassar recursos para a Festa das Colheitas, festa que começa no dia 7 de março, ocorre sempre de 2 em 2 anos, no intervalo da Festa da Uva. E o valor que deve ser repassado, se aprovado esse projeto de lei, é o valor de R$ 1.300.000. A gente também destaca a participação da Corte do Carnaval 2025, daqui de Caxias do Sul, que devem ocupar, então, o espaço de acordo de lideranças no dia de hoje. Gente, era isso. Eu super deixo o convite para que vocês acompanhem as discussões e essas votações aí que eu comentei com vocês, que ocorrem na manhã de hoje, dessa terça-feira. TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia. Fique com a gente. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que, nos termos da resolução de mesa 1164-A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como dos vereadores e vereadoras inscritas no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Carinato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malma. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Estela Balardim, Iago Morandi, Juliana Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigeres, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. No grande expediente, Juliano Valim e Rose Frigeres. Seria isso, presidente. Obrigado. Informo que o vereador Pedro Rodrigues está em representação dessa casa em visita institucional a deputados federais e senadores em Brasília, Distrito Federal. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presença. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 1 minuto por vereador inscrito para a apresentação de voto de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a quem está aqui no plenário nos assistindo, a quem está nas redes sociais, muito bom dia. Quero desejar, então, peço a palavra, senhor presidente. Além de cortejar a corte que está aqui nos prestigiando hoje, com a nossa secretária, ex-vereadora Tati Frisso, e hoje secretária, nos prestigiando. E também parabenizar, felicitar. Sábado fui no aniversário de uma grande amiga minha. Quero desejar um voto de congratulações a Francine Pesce Malicheski, colega servidora da nossa Codeca, nutricionista também. Era isso, então, senhor presidente e nobres colegas vereadores. Senhor Cristiano Becker. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia a quem nos acompanha aqui. Secretária Tatiane Frisso, toda a equipe do Carnaval. Que bom recebê-los aqui. Eu queria fazer 2 votos de congratulações de eventos que aconteceram no fim de semana. O primeiro, ao meu amigo pastor Israel Padilha, a vereadora, hoje secretária da Cultura, Tatiane Frisso, esteve lá comigo. Ele celebrou a ordenação pastoral pela Convenção das Igrejas Missionárias. E o pastor Israel também lançou um livro chamado Poder das Palavras, do qual eu tenho a alegria
o orgulho de ter recebido o convite de fazer o prefácio. Então, muito sucesso nessa caminhada, muita serenidade. E queria também fazer um voto de congratulações a duas jovens empreendedoras e empresárias, das quais eu sou extremamente fã, que são a Thalita Bossardi e a Luísa Rigoto. Elas são as proprietárias do UFA, Instituto de Arte e Cultura, que reinaugurou nesse fim de semana também, uma sede linda no pátio da estação. Então, meninas, parabéns para vocês que trabalham com arte e cultura e que nos representam e que inspiram, apesar da juventude, pessoas, inclusive, de mais idade como eu. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Eu gostaria, primeiramente, de fazer um voto de congratulação devido à passagem dos 93 anos que completamos ontem da conquista do voto feminino. Então, em nome da Rose, que é a nossa Procuradora Especial da Mulher, eu queria saudar todas as mulheres vereadoras. Nós temos aqui a Tatiane Frisso, que já foi nossa vereadora também, atualmente a nossa secretária da Cultura. É um dia histórico, um momento histórico para todas nós. Nós sabemos que ainda temos muito o que lutar, devido a todas as construções sociais e históricas que nos trouxe, né, a desigualdade que nós temos hoje, mas não tem como nós não lembrarmos dessas datas importantes para todas nós mulheres e que nós possamos estar ocupando cada vez mais espaços, né, na Câmara, na Prefeitura, no Parlamento. Então, saudar e desejar muita força e dedicação para todas as mulheres que estão no Parlamento hoje e também um voto de congratulação para o grupo que se apresentou no domingo, Desorquestra Montanhosa. É um novo grupo de carnaval que está se organizando na nossa cidade. Vejo aqui o pessoal da corte, né? Então, vejo que a nossa cidade vem se fortalecendo também nesse sentido. Dedicar um voto de congratulação a essa galera que vem alegrando o Carnaval Caxiense. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Com a palavra, vereador Eloy Frisso. Bom dia a todos. Também gostaria de saudar a nossa corte, velhos conhecidos, secretária, saudar a todos que nos prestigiam nesta manhã aqui na Câmara Municipal, especialmente esse povo da luta contra os pedágios. Apenas para um convite a todos os colegas vereadores, né? Hoje, às 11 horas, nós temos a primeira reunião da Comissão de Finanças da Casa, com a apresentação do balancete, né, do terceiro quadrimestre, portanto, dos últimos 4 meses do ano, da execução orçamentária do município. Então, fica, além dos membros da comissão, fica extensivo a todos os vereadores às 11 horas. E, vereador presidente, até pedindo a sua aquiescência também, no sentido de que a gente consiga terminar a sessão até às 11, para que os vereadores possam participar, porque isso é muito importante. Muito obrigado, presidente. Essa palavra. Obrigado, vereador Eloy. Importantes as colocações. Contamos com a compreensão dos colegas aí no Parlar para alinhar a participação na reunião da vossa comissão. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, população que nos assiste, o meu voto de congratulações é ao prefeito da cidade de Sorocaba. Rodrigo Manga, ele é um prefeito que vem fazendo uma excelente gestão, ele é do Partido Republicanos, vem fazendo uma excelente gestão na cidade de Sorocaba, perante aqui aos aumentos de impostos e que o Brasil vem ocorrendo, ele vai contra isso. Então, teve o aumento do custo do café, o prefeito reduziu os impostos do café. Então, lá na cidade de Sorocaba, acredito que todos devam conhecer esse prefeito. Ele é um prefeito que cresceu bastante e ele vem fazendo um bom trabalho. Que todos nós, políticos, possamos aprender com ele que o melhor é reduzir impostos para que a população não fique asfixiada do jeito que está hoje. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra, vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos assistem pelas redes sociais, esse povo aí que está na luta contra os pedágios, certamente vieram acompanhar a moção de repúdio desta casa, mas hoje a minha congratulação vai a essa corte carnavalesca que está aqui presente na Câmara de Vereadores. Eu tenho acompanhado eles em alguns momentos, na pessoa também uma saudação muito especial da nossa secretária de Cultura e ex-vereadora desta casa. Parabéns, oficialmente começa o Carnaval no sábado que vem e saudamos a todos e aqueles que puderem brincar
com muita responsabilidade e que seja esse o nosso Carnaval de Caxias do Sul. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais vereadores. Meus cumprimentos a quem nos acompanha de casa e quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje o meu voto de congratulação vai a José Loguércio, Beto Rivera, Mara Loguércio, Lilian Vargas, Walter Oliveira, pelo lançamento do livro As Teias do Neoliberalismo, pela editora Anita Garibaldi. Obviamente, nós precisamos fazer um debate sobre a situação econômica do Brasil, situação econômica do mundo e a asfixia que nós sofremos dos banqueiros que tomam uma parcela significativa do nosso orçamento. Então, meus parabéns aos autores do livro, também à editora e também à Fundação Maurício Grabois, que colaborou no lançamento dessa obra. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Quero saudar a presença aqui da nossa ex-colega vereadora, secretária da Cultura, Tatiane Frisso. Saudar a presença dos cidadãos e cidadãs aqui lutando contra os pedágios no estado do Rio Grande do Sul. De forma especial, o meu amigo Elvino, lá de São Vicente, o Cassiano Amarelo, do El Chan, meu amigo Paulo Cara Preta, da 15 de novembro, e de maneira muito especial a corte do Carnaval de Rua, retomando esse momento tão importante, e anunciar a todas as pessoas que nos acompanham que, seguindo, né, a lógica de que a Câmara dos Vereadores precisa servir a comunidade e os nossos setores, especialmente de comunicação, né, eles precisam estar a serviço de todas as pessoas, não apenas de uma, para interesses, mas para todas as pessoas, que o Carnaval de Caxias do Sul será transmitido ao vivo, né, retomando um momento que já aconteceu em tantas oportunidades. Então, parabéns, uma parceria junto com a secretária de Cultura, vereadora, ex-vereadora Tatiane Frisso. Encerrada as pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação dos integrantes da Corte do Carnaval Caxiense. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 269/2025. Pois não, presidente. Ofício número 269/2025, Caxias do Sul, 18 de fevereiro de 2025. Ao senhor vereador Lucas Carenato, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, nessa cidade, assunto: solicitação de espaço de acordo de lideranças. Prezado presidente, vereador que abaixo subscreve na qualidade de líder de bancada do Progressistas PP, observadas as disposições regimentais, solicita o uso do espaço denominado acordo de lideranças, com a anuência da maioria dos líderes de bancada para a Corte do Carnaval Caxiense, composta pelo Rei Momo Diogo Braga da Rosa, pela Rainha Jéssica Jardim da Silva e pelas princesas Natália Almeida Borges e Karine de Oliveira Ribeiro, no dia 25 de fevereiro de 2025, terça-feira. Na oportunidade, a Corte fará o uso da palavra para divulgar os festejos carnavalescos de Caxias do Sul. Atenciosamente assinam este documento eletronicamente Alexandre Pérez Bortoluz, vereador PP, Aldonei Machado, vereador PSDB, Andressa Campanheira Marques, vereadora PCdoB, Edson da Rosa, vereador Republicanos, Estela Balardim da Silva, vereadora PT, Juliano Valim Soares, vereador PSD, Rafael Malcorra Bueno, vereador PDT, e vereador Tenente Cristiano Becker, PRD. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Solicito ao vereador Bortola que acompanhe a Corte do Carnaval Caxiense até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Convidamos também a vereadora Tatiane Frisso, que, usando a sua prerrogativa de autoridade, secretária municipal, se manifestará logo em seguida. Bom dia a todos os presentes, à mesa da diretoria, à casa, aos vereadores por esta oportunidade de fala. Antecipo meus agradecimentos aqui à Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, no qual, no último dia 17 de fevereiro, estivemos convidando o prefeito municipal, senhor Adilor Domênico, para que o desfile do Carnaval de Rua
2025, que será realizado no dia 8 de março de 2025, a partir das 20 horas, na Rua Plácido de Castro. A secretária de Cultura, através de sua secretaria, Tatiane Friso, agradecemos pelo apoio e dedicação, presença em alguns locais que a Corte está visitando. Quero também agradecer os demais secretariais e as autarquias, que serão parceiros do nosso Carnaval. Dizer a vocês que é uma honra estar aqui hoje falando em nome da Corte do Carnaval. Me chamo Diogo Braga da Rosa, sou o rei Momo e, juntamente com a nossa rainha Jéssica Jardim da Silva, as princesas Natália Almeida Borges e Karina de Oliveira Ribeiro, e a nossa soberana do samba, Nicole da Silva Ribeiro. Entendemos o nosso convite a todos, vocês e comunidades em geral, de Caxias do Sul, para prestigiar o desfile do Carnaval de Rua 2025, que acontecerá no dia 8 de março de 2025, a partir das 20 horas, na Rua Plácido de Castro, com os desfiles das seguintes agremiações: Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra, Escola de Samba Recreativa e Cultural Nação Verde e Branco, Escola de Samba Acadêmicos Filhos de Jardel, Grupo Recreativo e Esportivos Unidos do El Chan, a Sociedade Cultural e Esportiva Acadêmicos 15 de Novembro e a Associação Cultural e Esportiva São Vicente. O evento, esse é que precisamos buscar novamente a união e o apoio da comunidade, para que possamos trazer novamente um bom público e atingir uma meta significativa. O Carnaval também gera lucros, sendo a segunda maior cidade do estado. Se tivermos o apoio de infraestruturas, teremos um dos melhores eventos da nossa cidade, que hoje é multicultural. O apoio precisa também vir do poder público e de vocês, membros da casa. Então, reforço o convite para os que quiserem e puderem estar presentes, venham prestigiar nossa folia do Momo no dia 8 de março de 2025, a partir das 20 horas, na Rua Plácido de Castro. Obrigado a todos por essa oportunidade. Com a anuência da mesa diretora, nos termos do inciso 3º do artigo 107 do Regimento Interno, essa sessão ordinária abre espaço para a manifestação de autoridade ou visitante ilustre. Agradecemos a presença da secretária municipal da Cultura, ex-vereadora dessa casa, Tatiane Friso, que se manifestará da tribuna. Bom dia a todos e todas que nos acompanham nesta manhã. Agradecer esse espaço de fala. Muito obrigada, presidente, ex-colega, vereador Lucas Carenhato. Em seu nome, saudar a todos que compõem a mesa e todos os demais vereadores representantes. É sempre motivo de muita alegria estar nesta tribuna e estar aqui para divulgar um evento tão importante que tem a sua retomada. Então, novamente, fazer o convite para que no dia 8 de março, que é também o Dia Internacional da Mulher, para que estejamos na Plácido de Castro com muita alegria, com muita responsabilidade, caindo na folia, mas sempre, é claro, respeitando a todos, né, que se fazem lá presentes. Eu preciso agradecer demais e tenho aprendido muito com todos os presidentes das escolas de samba, então, a cada um de vocês que está aí, trabalhando, peleando muito para que a gente entregue, né, um evento incrível para a cidade. Muito obrigada. Também agradecer a Jéssica, ao Vonei, Instituto Samba, Instituto Quindim, que estão sendo grandes parceiros para a realização deste evento. A Prefeitura, né, através do nosso prefeito Adilode Domênico, que tem sido um grande parceiro, que tem abraçado muito o retorno deste evento que é tão importante. E dizer que a cultura é isso, é a pluralidade, né? É a oportunidade de cada um manifestar a sua crença, a sua cultura. E brincava, né? Dei uma entrevista para Lisete Ozelame, em que ela perguntou
Se a rainha da festa da uva tinha samba no pé. E é com muita humildade que eu digo. Não tenho, mas aprecio muito quem tem. Então, parabenizar a nossa corte, que vem levando esse convite com muita alegria, com muito samba no pé. E certamente faremos um evento muito bonito. E agradeço de antemão, né, a possibilidade, né, desta Casa Legislativa estar fazendo a transmissão de um evento tão importante, um evento popular. Agradeço a parceria da Câmara de Vereadores e é assim que a gente constrói uma cidade, né? A união entre os poderes é, de fato, muito importante. É claro que teremos, né, em alguns momentos, divergências, mas nas divergências é que também crescemos e construímos. Então, mais uma vez, parabéns aí a todos que estão dedicados para fazer um carnaval bonito, do jeito que Caxias do Sul merece. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos que estão aqui, das escolas, das agremiações, a todos que se manifestam aqui, né, através das suas opiniões, das suas crenças. É sempre muito importante e as pessoas precisam, de fato, participar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora... ex-vereadora Tatiane Frisso. Parabéns. Parabéns aí pelo protagonismo. Enfim, retomar o carnaval é algo muito importante. Cumprimentar a Jéssica, que tem sido apoiadora intensa nesse momento de retomada do carnaval. E em nome da Adri, a Adri, que é servidora do município, a Adri fica de pé, valorizar aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras, no caso a Adri, que é uma servidora pública e que durante muitas gestões, né, está aí se envolvendo e segurando a bandeira do carnaval. Parabéns, vai ser uma festa muito linda lá Sambaremos todos na Plácido de Castro. Eu suspendo a sessão para nós fazermos uma foto aqui registrando esse momento especial. Passemos à ordem do dia. Só registrar a presença. Vereadora Estela Balardim. Presente, senhor presidente. Obrigado, vereadora Estela Balardim, presente.
Em discussão única e votação, a moção número 2, 2025, de autoria coletiva, moção de repúdio contra a instalação do sistema Free Flow nas rodovias da Serra Gaúcha. Com a palavra, um dos autores para a leitura da moção. Da tribuna, vereador Capitão Ramon. Eu vou só ler. Hoje que eu descobri que tem o tempo aqui. Moção número 2 de 2025. Moção de repúdio contra a instalação do sistema Free Flow nas rodovias da Serra Gaúcha. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população que nos assiste, os vereadores e vereadoras abaixo assinados nos termos regimentais vêm propor a presente moção de repúdio contra a instalação do sistema Free Flow nas rodovias da Serra Gaúcha. Para aqueles que diariamente transitam por essas vias em busca de seu sustento, a cobrança de pedágio representa um ônus considerável que transcende o âmbito individual, reverberando em toda a cadeia produtiva regional. Por exemplo... Só um minutinho, vereador Ramon. Colegas, por favor, nós temos um orador na tribuna fazendo a leitura de uma moção. Vamos pedir a atenção de todos a todas e das assessorias também, que estão aqui no lado, né, na entrada, para garantir o tempo do orador e a atenção no que está sendo proferido. Obrigado. Obrigado. Por exemplo, o encarecimento do transporte de mercadorias acarreta um aumento generalizado nos preços dos gêneros alimentícios e demais produtos manufaturados, impactando diretamente o poder de compra da população e a competitividade das empresas locais. Uma breve contextualização sobre a implementação do novo modelo de pedágios. Em 2020, o governo do Rio Grande do Sul lançou o plano de concessão de rodovias, dividindo as estradas em blocos regionais. O objetivo era atrair empresas privadas para administrar e modernizar as rodovias, com a cobrança de pedágios como forma de financiamento. O bloco 3, que inclui rodovias da Serra Gaúcha e Vale do Caí, foi o primeiro a ser concedido, com a implementação do sistema Free Flow a partir de 2024. O Free Flow foi apresentado como uma modernização do sistema de pedágios, eliminando a necessidade de paradas nas praças de cobrança. Os veículos são identificados por pórticos eletrônicos, que capturam dados como placa e o número de eixos. Entretanto, o processo foi marcado por falhas na transparência, no diálogo com a população e na garantia de benefícios reais. A mobilização popular e de entidades e políticos contra os pedágios demonstram a necessidade de revisão do modelo, priorizando os interesses da população e o desenvolvimento sustentável da região. Do tempo da concessão. O modelo proposto pelo governo do Rio Grande do Sul prevê contratos de 30 anos com as concessionárias. Esse prazo é excessivamente longo e não leva em consideração as rápidas transformações socioeconômicas e tecnológicas que podem ocorrer nas próximas décadas. Um contrato de 3 décadas limita a capacidade do Estado de reavaliar e renegociar termos que possam se tornar obsoletos ou desvantajosos para o povo gaúcho. Da falta de audiência pública com acesso ampliado. A implementação dos novos pedágios e do sistema Free Flow foi feita sem a realização de audiência pública adequada, que garantissem a participação efetiva da população e dos setores afetados. A ausência de um debate amplo viola o princípio da transparência e da participação popular, essenciais para decisões como essa, que impactam diretamente na vida dos cidadãos. Muitos moradores da Serra Gaúcha e usuários das rodovias só tomaram conhecimento das mudanças após a instalação dos pórticos, o que demonstra a falta de comunicação e engajamento por parte do governo estadual e da concessionária. Da falta de contrapartida da concessionária. A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, CSG, cobra tarifas elevadas, mas não oferece contrapartida em termos de melhorias na infraestrutura viária e nos serviços prestados.
os usuários estão pagando caro por um serviço que não apresenta melhorias significativas, como aumento da segurança viária, redução de acidentes ou manutenção adequada das estradas. Nas rodovias onde o sistema Free Flow foi implementado, como a ERS 122, as condições da estrada continuam precárias, com buracos, sinalização deficiente e falta de investimento em melhorias. Ainda, o reajuste tarifário que ficou entre 5,36% e 5,46%, isto é, acima da inflação medida pelo IPCA, 4,83%, não foi acompanhado por um plano visível de investimentos que justifique o aumento. Além disso, o sistema Free Flow tem gerado multas abusivas devido à falta de notificação adequada aos usuários. Além de não oferecer benefícios claros em troca de pagamento dos pedágios, a concessionária prioriza a cobrança de multas em detrimento da qualidade de serviço. O volume de mais de 250 mil multas aplicadas desde o início do sistema Free Flow demonstra que o modelo está mais focado em punir os usuários do que em melhorar a infraestrutura. Ademais, como muitos motoristas não estão familiarizados com o novo sistema de cobrança automática e não sabem como efetuarem o pagamento do Free Flow, já foram multados. Estes correm risco de perderem a sua carteira nacional de habilitação, CNH, pois não são notificados de tal cobrança. Embora a justificativa para a instalação do sistema Free Flow fosse menor custo de operação, menor custo de manutenção, não necessidade de contratação de pessoal para a operação de cancelas, vemos hoje valores abusivos de R$ 10,70 trecho de Farroupilha e R$ 12,35 em São Sebastião do Caí. Logo, o custo de ida e volta à capital, Porto Alegre, custa, pasmem, R$ 46,10. Acreditamos não ser justo que a região venha a ser penalizada com mais este projeto de governo do Estado. Ao que parece, os interesses dos usuários estão sendo relegados a um plano secundário. Destarte, contamos com o apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação desta moção de repúdio e, sendo aprovada, solicitamos que seja encaminhada ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, ao governador, senhor Eduardo Leite, à Assembleia Legislativa do Estado e aos órgãos competentes, para que revejam a instalação dos pedágios, priorizando políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Abaixo seguem os endereços. Assinam esta moção Capitão Ramon, do PL, Alexandre Bortoluz, do PP, Andressa Malman, do PDT, Caleb Garbim, do PP, Eloy Frisso, do PSB, Edson da Rosa, Republicanos, Estela Balardim, PT, Iago Morandi, PL, Pedro Rodrigues, PL, Rose Frigeri, PT. Obrigado, vereador. Em discussão, peço a palavra, presidente. Vereador, Peço a palavra. Segue na tribuna, vereador Ramon. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, população que está aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a você que nos assiste nas nossas mídias sociais. Hoje, nós viemos discutir um assunto de extrema relevância aqui para o nosso município e a nossa região como um todo da Serra Gaúcha. Senhores, o que está acontecendo aqui na nossa serra vai algo que, em contrapartida do Brasil. Hoje, no nosso país, nós temos cerca de 104 milhões de veículos cadastrados. Já viajei por praticamente grande parte do território nacional. E somente aqui no Rio Grande do Sul que eu vejo um local de sistema de pedágio que não dá opção para a pessoa que não tem tanta acesso à tecnologia para fazer o pagamento com uma pessoa, com um cobrador de pedágio. Nós temos, para que vocês saibam, 12 milhões de tags cadastradas nos bancos que têm essa modalidade. Isso é
cerca de 10% dos veículos que estão cadastrados no Brasil inteiro. Então, como que aqui no nosso estado, que a maioria são pessoas já de idade avançada, como que a gente consegue implementar um sistema que somente 10% da população utiliza no Brasil inteiro? Então, esse sistema Free Flow, que era para beneficiar o usuário, dando a possibilidade de passar sem parar, sem uma pausa, na verdade, ele está prejudicando a nossa população. Desde o ano de 1985, um breve preâmbulo para que todos entendam, foi instituído o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o conhecido como IPVA. Inicialmente, esse imposto era para as estradas. O tempo foi passando e as coisas foram mudando. Atualmente, 20% desse imposto vai para o Fundeb e o restante dos 80% é dividido, metade para o Estado e metade para o município. No entanto, parece que as nossas rodovias são sempre o último a ser aplicado o nosso recurso. No entanto, eu não sei se o governador sabe, mas onde ocorrem o maior número de mortes no nosso país? É no trânsito. É no trânsito. Então, uma rodovia que não dá condições para a população trafegar, está fadada ao insucesso daquela cidade. Então, nós já temos o IPVA, que seria para isso. No Brasil, como um todo, existem outras rodovias que têm pedágio. Só os pedágios não são no valor que são cobrados aqui nas nossas serras. Então, R$ 46,00 para você ir até a Porto Alegre, você desmotiva o cidadão, aquele pequeno comerciante que vai levar produto para vender na capital, ele vai ter que subir o preço. E esse preço vai cair aonde? No bolso do pagador. O consumidor, ele que vai pagar isso. Então, praticamente todo o aumento de imposto, o empresário não vai absorver. Ele não vai absorver, ele vai passar para a pessoa. Então, sempre, quem é o prejudicado? É você que está assistindo. O aumento de impostos só prejudica você. E nós vimos, no governo passado, o que deve ser feito. Existe uma coisa chamada curva de Laffer. A curva de Laffer, ela explica o seguinte, que não necessariamente quanto mais você aumenta imposto, mais você arrecada. Chega um momento que a população para de investir, para de gastar ou vai para a ilegalidade. Então, é isso que pode acontecer. Essa moção aqui contra o Free Flow é algo de extrema relevância. Eu agradeço a população que veio aqui reivindicar, está no seu direito. Nós, como vereadores, entendemos isso. Praticamente todos os colegas votarão a favor dessa moção e eu peço que isso sensibilize o coração dos nobres colegas e que a gente faça essa moção ser aprovada e que envie para o governo estadual. Adianta alguma coisa? Não sei, mas a gente não pode ficar parado perante ao que está acontecendo com a nossa população. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Bom dia mesa, quem nos acompanha, colegas vereadores e vereadoras. Com certeza, também não sei se adianta essas moções, mas eu acredito que esta, sim, é uma moção de grande relevância para nós, aqui para debater nesse plenário. Isso impacta, esse pedágio impacta diretamente a população da nossa região. Eu lembro que desde 2023, o deputado estadual Pepe Vargas criou uma comissão na Assembleia para debater os pedágios, fez debate em todas as regiões do estado, inclusive aqui nesta Câmara, teve debate sobre a concessão, sobre os novos pedágios, e, infelizmente, na época, 41 deputados votaram favorável. A bancada do PT, por óbvio,
toda, por unanimidade, foi contra a todas essas propostas desses pedágios abusivos, mas principalmente pelos argumentos que o vereador colocou agora no plenário, colocando que não houve debate algum com a comunidade, ninguém sabia o que estava para acontecer, quando seria das obrigatoriedades, quando se faz um projeto desses, o próprio governo do Estado fazer debate com as comunidades afetadas, explicar para a população que tipo de modelo é esse. Vou falar uma questão bem pessoal minha. Raramente eu tenho multas, e o ano passado, praticamente no fim do ano, eu percebi duas multas minhas no mesmo dia. E eu disse, não, isso aqui está errado, não pode. Aí fui ver, foi quando, na terça-feira de Carnaval, eu fui à IP participar da Romaria do Trabalhador e tinha este modelo Free Flow, e eu passei, acho que era bem o início, tanto na ida como na volta, foram as multas. E pior, eu realmente não recebi notificação para pagar com desconto, no prazo. Então, e eu me considero uma pessoa relativamente que acompanho as coisas, que estou por dentro dos debates. Então, eu quero dizer que, quando aconteceu isso, e o comentário que eu tive com várias pessoas, muitas pessoas viveram isso. Este ano aqui, as pessoas ainda se recuperando das enchentes. Os produtores, todo mundo que circula pelo Estado, pela nossa região, se recuperando de todos os problemas que tiveram com a enchente, sofrendo já com a questão da estiagem, tendo que pagar um valor abusivo por esses pedágios, realmente não é condizente com o governo do Estado, que muitas vezes faz choradeira no governo federal, porque não tem apoio por isso, não tem apoio por aquilo, e daí vem tirar de quem? Dos próprios produtores, das pessoas que circulam, das pessoas que muitas vezes é para passeio, mas na maioria das vezes a circulação é para o trabalho. A gente fala tanto no turismo, hoje tem gente que pensa duas vezes quando tu vai pagar uma viagem, R$ 46,00 daqui a Porto Alegre de pedágio. Então, são várias coisas que impactam na sociedade. Não é só para aquela família, não é só por aquele produtor que isso impacta no seu bolso. É também, mas isso faz mal e é ruim para o Estado inteiro. Então, com certeza, né, eu tenho a esperança e acredito que esta moção vai ser aprovada. Acho que esses movimentos, como estão sendo feitos aqui, são importantes para que isso chegue lá no governo do Estado e que se tenha pelo menos algum debate mais comunitário, mais participativo sobre tudo isso que está acontecendo no nosso Estado. Porque se nós pensamos na recuperação do Estado, a gente tem que pensar na recuperação das pessoas que fazem e que produzem e que constroem esse Estado também. Então, com certeza, nós colaboramos assinando esta moção e pedimos também o apoio de todos os colegas vereadores e vereadoras. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Rose. Com a palavra, vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, nobres colegas, plateia que nos acompanha, não é de hoje, né? Não é de hoje. E algumas palavras aí eu quero dizer que me somo à fala da vereadora Rose, que sabe que na outra legislação, o quanto que nós trabalhamos, o quanto que nós nos empenhamos a respeito, foram dadas várias ideias, né? Foram colocadas várias situações. Eu, por inúmeras vezes, coloquei nessa tribuna a situação seguinte: quando uma empresa ela quer se instalar numa cidade ou numa região, o que ela faz? Ela tem que comprar o terreno, ela tem que construir o prédio, ela tem que pagar as licenças, ela tem que comprar o equipamento, ela tem que contratar os funcionários para depois começar, talvez, ganhar dinheiro. O que foi que eu coloquei aqui na legislação passada?
Então, se querem realmente terceirizar os pedágios e dar para essas empresas, então que, primeiro, as empresas renovem todas as estradas, façam todos os serviços necessários, as mudanças necessárias, as duplicações necessárias, para depois colocar as cancelas de pedágio. E não colocar as cancelas de pedágio em cima de um asfalto que quem pagou foi o povo. Hoje eles estão recebendo dinheiro nosso de um asfalto que fomos nós que pagamos. Não foram eles que pagaram. E quando é que eles vão fazer a parte deles para ter direito a receber esse valor? Daqui 1, 2, 10, 15 anos? Então é muito fácil. Até eu teria colocado as cancelas de pedágio nessa situação aí. Com muita facilidade. Não precisa gastar nada. Vai lá, compra, põe a cancela, começa a cobrar. E daqui 1 ano, 2, você começa a pegar o dinheiro do povo pela segunda vez, para fazer um serviço que era obrigação do Estado. Só que a gente gritou, essa ideia eu apresentei aqui, né? Fui motivo de chacota por alguns. Mas se uma empresa privada tem que fazer isso, essas empresas terceirizadas são empresas privadas. Por que elas não fizeram primeiro todo o recapeamento das estradas, as duplicações? E quando tudo estava prontinho, novinho, aí coloca as cancelas. Não, vamos colocar as cancelas, vamos cobrar o pedágio de um asfalto que não foi nós que fizemos. E pior, com um sistema onde nós temos nossos idosos que não sabem usar e são multados. É uma pouca de uma vergonha. E eu vou fazer uma pergunta com todo o respeito e toda a vênia ao governador e à sua equipe, tá? Eu fiz centenas de quilômetros em 2022 pelo estado do Rio Grande do Sul e não achei cancela de pedágio. Por que a Serra Gaúcha tem que estar cheia deles? Será que existe uma perseguição contra o povo da Serra Gaúcha? Só pode ser, porque no restante do estado eu não encontrei cancela. E foram centenas de quilômetros. Na campanha de 2022, cujo eu concorri a deputado. Não encontrei cancela de pedágio espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Agora, na Serra Gaúcha, quantas tem? 10, 15, 20? Não sei quantas mais que querem colocar. Por que só nós? A pergunta é essa, por que só nós? Se pegar e dividir em todo o estado, nós teríamos nem a metade da metade das cancelas que nós temos aqui. E aí vem falar de turismo na Serra Gaúcha? Quem é que vai vir fazer turismo na Serra Gaúcha pagando tudo isso de pedágio? A Serra Gaúcha está sendo discriminada pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo governo do estado. Isso tem que terminar. Nós não somos melhores e nem piores que o restante do estado. Somos todos gaúchos e merecemos o mesmo respeito e a mesma atenção. Então eu quero pedir aqui encarecidamente e humildemente que a equipe do governador repense sobre colocar mais cancela, porque a gente não está conseguindo suportar aquelas que já tem. Sem falar no sofrimento que os nossos idosos estão passando por não saber usar o aplicativo e levando multas astronômicas. Que se coloque pelo menos, então, um local em determinados pontos de uma pessoa física para poder fazer as cobranças, para que esses idosos não continuem sendo prejudicados. Estou aqui implorando para que pensem e repensem em colocar mais cancelas, porque a gente não aguenta mais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Peço a palavra. Da tribuna, vereador Iago Morandi. Bom dia a todos, parabéns quem se faz presente, a população no geral. Parabéns em especial a Márcia, que está há tempo nessa batalha, a questão dos pedágios. Eu venho observando as redes sociais e vendo que vocês estão ativos. E isso é bom, né? Não esperar sempre pelo terceiro ou pelo Estado, mas partir da iniciativa nossa, né, do pagador de impostos, para buscar melhorias e soluções para a sociedade. Primeira observação que eu faço aqui é que eu acho incrível que o Eduardo Leite está sendo tão ruim, Sandro Fantinel, vereador Sandro, que ele está unindo a esquerda e a direita, de tão ruim que o cara é. Segunda coisa aqui,
Eu queria dizer que ele até deu aquele migué, usou de eufemismo, dizendo que, na verdade, o que ele falou em campanha é que não iria ter a praça, né, de pedágio, mas iria ter o sistema free flow. Então, deu aquele miguezinho ali que não colou, porque ninguém mais é otário, nenhum pagador de imposto, e não tem definição melhor do que é imposto, do que uma praça, ou um free flow, ou uma cancela, parando o contribuinte e metendo a mão no bolso do contribuinte que não tem um Estado eficiente e ativo, e a gente não tem o que a gente merece. Trabalha 6 meses nesse país para pagar imposto e, mesmo assim, tem as estradas do jeito que a gente tem. E eu concordo com o vereador Sandro Fantinel que a Serra Gaúcha está sofrendo um boicote, também tem essa mesma visão. Sempre serei contra o aumento de impostos, já que a gente paga IPVA, ICMS de combustíveis, taxas e multas, PIS e CONFINS sobre combustíveis, né? Então, é uma enxurrada de coisas para meter a mão na carteira do caxiense. Segunda coisa, queria dizer que a gente está conquistando o prêmio aqui no Rio Grande do Sul, a gente está ficando em primeiro lugar no pódio. Veja que interessante, Sandro Fantinel. Mais de 250 mil multas aplicadas. Esse é o nosso recorde. Eduardo Leite está indo para o pódio. A gente está ficando em primeiro lugar e o Estado sendo conhecido por isso, enquanto o Paraná se destaca em primeiro lugar, lá com o Ratinho Júnior, tirando imposto e pegando o primeiro lugar no ranking da educação no Brasil, a gente vem pegando no ranking de quem cobra mais multa, né? Segunda coisa, queria dizer também, terceira, na verdade, que o Eduardo Leite poderia deixar de focar em ir no Planeta Atlântida, fazer videozinho curtindo a festa, nadando na praia, né? E tantas outras coisas que ele foca, e buscar soluções, né, para o Estado que não seja arrecadar através da multa. E aqui até eu pego um pouquinho da fala do capitão Ramon, que falou sobre o prefeito de Sorocaba, sobre a curva de Laffer. Lá o prefeito de Sorocaba, né, o Manga, ele botou na prática a curva de Laffer, quando ele reduziu em 100% o IPTU da Toyota, e está fazendo a Toyota manter a maior fábrica do país lá, e aumentando, e também os impostos municipais, ele tirou tudo, onde aumentou o índice de emprego, e já diria Margaret Thatcher, o melhor plano, né, de governo, ou melhor plano de assistência é o emprego. Então, ele está fazendo uma cidade se destacar no Brasil inteiro por buscar soluções que não seja arrecadar. E já aqui eu já faço um adendo aqui também ao prefeito Adiló, que vai colocar aí mais 21 pontos, já está se instalando 21 pontos também, para ferrar o caxiense, para arrecadar. Então, eu peguei ali os pontos também, depois vou estar colocando aqui na minha rede social, para vocês, caxienses, ver que irão ser multados, sim, aqui também. E, na minha humilde opinião, capitão Ramon, o prefeito, o executivo ou o governador que foca em multa, através de arrecadação, é porque ele é ineficiente e incompetente. Ele não tem coragem, ousadia ou tempo para fazer o que o prefeito Manga está fazendo, ou outros governadores, como o Jorginho Melo está fazendo. E aí, para buscar uma solução imediata de arrecadação, eles querem multar, taxar o contribuinte e buscar fazer essas armadilhas em vias de grande fluxo, como é aqui em Caxias do Sul e como é no governo do Estado. Mas esperar o quê? PSDB, os dois são do mesmo partido, pensam diferente. Eu discordo totalmente dessa maneira de fazer política. Contem comigo nessa luta e estamos juntos. Obrigado. Obrigado, vereador Iago Morandi. Com a palavra, vereador Eloy Frisso. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, cidadãos que nos acompanham nesta manhã aqui, meus cumprimentos a vocês. Eu sou do tempo ainda em que lutávamos contra os pedágios lá do governo Brito, né? E foi uma luta que mobilizou praticamente todo o Estado. Tive a honra de coordenar um grupo de mais de 400 vereadores em todo o Estado do Rio Grande do Sul que se colocavam contra os pedágios privados propostos pelo Brito. E vejam, vereador Ramon, que no Rio Grande do Sul nós somos pioneiros na criação de um modelo correto do ponto de vista da instalação de pedágios, até por reconhecimento das dificuldades que os estados enfrentavam, né, do ponto de vista orçamentário. O modelo de pedágio comunitário instituído pelo governador Alceu Colares e depois aperfeiçoado no governo Tarso, com a criação da companhia, a empresa rio-grandense de rodovias, EGR, ele cobrava um pedágio módico e era totalmente aplicado na rodovia.
Onde é que o pedágio comunitário começou a fazer água? Quando o governador Rigoto pegou os recursos do pedágio comunitário e botou no caixa único do Estado. Aí começou a morrer o pedágio comunitário. Né? E por mais que tenhamos lutado, e o pedágio comunitário fez belas obras, especialmente aqui na São Vendelino, né? Gradativamente foi fazendo, duplicando, tá? E fazendo obras importantes, especialmente aquilo que a gente chama de pedágio de manutenção, porque tu já pega a rodovia pronta, se tu dá uma boa manutenção nela, já cumpre um belo papel um pedágio comunitário. Mas não, os interesses nem sempre se sobrepuseram, né? E se nós temos uma instituição covarde no Rio Grande do Sul, que nos desonra em alguns aspectos, é sem dúvida nenhuma a nossa Assembleia Legislativa. Porque é vergonhosa a posição de capitulação dos deputados quando se trata de discutir interesses de grupos específicos, nem é da iniciativa privada, é de grupos específicos que se formam para surrupiar o dinheiro público. E essa companhia que criaram agora é a mesma cambada que estava há 40 anos lá atrás discutindo a questão dos pedágios comunitários. Envolvendo pessoas aposentadas do DAER, que iam lá da assessoria e ganhar recursos, né? E nós denunciamos aqui várias vezes, né? Ex-diretores do DAER, que se prestavam a esse tipo de serviço e faziam esses lobbies nojentos na Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa sempre capitulou nas propostas encaminhadas pelo governador Brito, na proposta encaminhada até pelo Sartori, que também discutiu isso, nas propostas encaminhadas especialmente agora pelo governador Leite. Mas capitularam também as entidades aqui de Caxias. Lá em dezembro de 2023, num artigo no Facebook, eu já denunciava que a Câmara Municipal de Caxias do Sul vergonhosamente estava quieta, com raras exceções. A Câmara de Indústria e Comércio, a mesma coisa. E o pior de tudo, o Cored. Tá? A representante do Cored era a primeira a defender, e a SICS da região, a defender esse modelo que foi instalado aqui de pedágio e que agora acabou no tal de free flow, aí, não sei o quê. Então, nós temos uma história de capitulação, né? E eu fico muito feliz de ver a Câmara, praticamente por sua maioria, imagino, ou por sua totalidade, se colocando hoje contra esse modelo de pedágio que está aí. Mas está lá um contrato agora, né? 30 anos. Era a discussão que nós fizemos no governo Brito, vereador Edson. Tivemos que deixar passar o tempo lá, os 15 anos, né? E se fosse pela IEDA, ia mais 15. Então, nós estamos chorando o leite derramado. Literalmente estamos chorando o leite derramado. Agora, o pior de tudo, né? Enfiaram esses pedágios para cima da Serra Gaúcha, e quais são as obras que Caxias do Sul vai ser beneficiada com esses recursos? Tem um viaduto no Desvio Risso, tem um viaduto na Forqueta, né? Tem duplicações importantes que deveriam acontecer no sentido da Rota do Sol. E concluo, senhor presidente, não tem absolutamente nada que nos beneficia. É só um roubo legalizado. Cumprimento o vereador Ramon pela iniciativa, aos outros vereadores que assinaram, porque pelo menos fica aqui o nosso descontentamento e a nossa posição. Na hora oportuna, votarei a favor. Obrigado. Obrigado, vereador Eloy. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Peço a palavra, presidente. Obrigada, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar esse movimento realizado, principalmente para as pessoas que nos acompanham aqui hoje. Nós já discutimos semana passada, quando o assunto foi trazido pela vereadora Daiane Mello, e realmente é algo que me preocupa, nos preocupa, mas me preocupa mais ainda, vereador Eloy, porque nós avisamos que isso ia acontecer. Então, me entristece, me deixa mais preocupada quando o tema já haviam vários alertas em relação a essa temática do que ia acontecer no Estado, que as pessoas seriam multadas, que seria uma fábrica de multa, que as pessoas seriam roubadas legalmente. E, dessa forma, o deputado estadual Pepe Vargas, por exemplo, puxou vários movimentos e discutiu em vários momentos na nossa cidade sobre esse tema.
Então, vereador Ramon, eu lhe parabenizo por essa iniciativa, mas eu gostaria de deixar uma sugestão para o senhor, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, e inclusive para a sua bancada. Né? Estava verificando aqui a votação dos deputados, e, infelizmente, os deputados do PL votaram a favor, os deputados do PP votaram a favor, o deputado do Republicanos votaram a favor. Então, nós já alertávamos que isso ia acontecer. E, às vezes, precisa acontecer para as pessoas perceberem. Então, a sugestão que eu deixo aqui nessa temática é que os senhores conversem com os deputados do partido de vocês, porque os do meu partido votou contra. Né? Então, acho que é importante nós mantermos também um tipo de uma forma coerente, né? Coerência. Então, para que nós possamos manter a coerência, sugiro que os senhores conversem com os deputados de vocês, porque acredito que nós pressionando os deputados que votaram a favor para dizer que isso é um problema que está acontecendo, que a população está revoltada, talvez a gente consiga alguma reversão. Porque a informação que eu tenho é que foi aprovado por 30 anos. Se foi aprovado por 30 anos, agora precisa fazer um movimento para reverter. E eu sou parceira para fazer qualquer movimento de reversão, apoio, inclusive, plebiscito popular, consulta da população sobre o tema. Acredito que o poder público, inclusive, faz pouco isso, tanto municipal, estadual, quanto federal. Mas a sugestão que eu gostaria de deixar para o vereador é que dialogasse com os vereadores que votaram, com os deputados que votaram a favor, inclusive os deputados do seu partido. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. E passo os trabalhos à segunda vice-presidente, vereadora Andressa Marques, para que eu possa me manifestar. Passo a palavra ao vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Obrigado, vereadora. Bom dia a todos e todas. E acho mais que importante, acho necessário que falemos sobre esse tema tão indigesto, tão indecoroso, tão injustificável, o cercamento da Serra Gaúcha com pedágios que representam o escárnio, né, a retirada de recursos do bolso, especialmente dos trabalhadores e das trabalhadoras, com um silêncio sepulcral de setores da política, de setores do empresariado, de setores importantes da sociedade caxiense e que tem muita representatividade. Eu estava na legislatura passada aqui e nós alertávamos. Falamos muito, e aqui eu destaco um saudoso vereador, ex-presidente dessa casa, o vereador Biglia, que dizia que, às vezes, nós falamos para os anais. Às vezes, nós falamos para o registro histórico. E foi o que aconteceu. Porque tanto muitos dos colegas, alguns, inclusive, que não se reelegeram, a representação dos seus partidos na Assembleia Legislativa à época, o próprio Poder Executivo Municipal. Eu lembro, o prefeito Adiló teve uma participação muito tímida, de desagravo a esse modelo. Eu estou adjetivando como escárnio, para ser muito sutil e modesto na definição. Bom, a decisão foi tomada. Eu dizia à época que os nossos netos vão pagar a conta pela irresponsabilidade, pela justificativa do Estado mínimo, vereador Cláudio. Nós precisamos dar nome aos bois, porque agora ninguém pariu Moisés, mas todos nós embalaremos por décadas. Mas o que pegava à época era uma ideia de um Estado maravilhoso, apresentado pelo governador. Estávamos em pandemia. Para entrar nas audiências online, tinha que se cadastrar anteriormente. E eu volto a dizer, usando uma expressão do ex-presidente, colega vereador Édio Eloy Frisso, houve um acadelamento
de várias autoridades políticas aqui da nossa cidade, que enquanto a nossa cidade estava sendo cercada por esse modelo do free flow, e aqui, vereadora Sandra Boneto, a senhora que é presidente da Comissão do Idoso, caberia uma pesquisa de quem são as pessoas que levam multa e que estão perdendo as suas carteiras. E eu suponho que muitos são idosos e idosas que desconhecem a necessidade de botar lá o tag, de pagar depois, etc., etc., e vão ter as suas habilitações cassadas. Eu vi esses dias um anúncio, o governador teve aí, eu representei a Câmara, na SIC, para anunciar a duplicação lá da Rota do Sol, daquele viaduto. Muito pouco, né? Pelo dinheiro que essa carnificina vai render a um monte de gente que está só vendo o número das cifras aumentarem nos seus aplicativos, o retorno tem que ser muito maior. E pela irresponsabilidade, é importante que se diga, eu não gosto de usar esse termo, mas grande parte da riqueza do estado do Rio Grande do Sul sai dessa região. Dos trabalhadores e das trabalhadoras, das empresas. E as lideranças políticas, muitas delas calaram, fizeram vistas grossas, deputados na Assembleia Legislativa, que não foram dos nossos partidos, vereadora Andressa, os nossos votaram contra, mas muitos que vocês representam votaram favoráveis, e agora nós temos esse abacaxi. Azedo, péssimo, e que vai, inclusive, intervir no crescimento da nossa região. Eu estou à disposição, enquanto parlamentar dessa casa, para participar das reivindicações e espero que, do ponto de vista do direito, se encontre uma saída para essa situação indevida, indecorosa e que vai alijar o povo gaúcho da região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Devolvo os trabalhos ao vereador Lucas Carinhato. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, especialmente o pessoal também que está em casa nos assistindo, parabenizo o vereador Ramon pelo requerimento, já trouxe esse assunto na semana passada, aqui no plenário da Câmara, por entender que esse modelo é falho, não houve transparência e faz muito mal às pessoas, aos gaúchos, especialmente aqui da nossa Serra Gaúcha. Eu não vou ser responsabilizada pelo que os deputados do PL votaram lá naquela época. Eu tenho a minha posição e a minha posição é totalmente contrária. Acredito, sim, que é um roubo legalizado, assim como o vereador Eloy falou até mesmo da semana passada e hoje repetiu. E é impossível a gente achar normal isso, de ir a Porto Alegre, vou trazer de novo, o que eu falei na semana passada, um aumento de 300%. É um aumento de 300%. A gente pagava R$ 11,90 para ir a Porto Alegre, está R$ 48,60. É um roubo legalizado, é uma fábrica de multas, e o que nos deixa bem impactados é que a questão é desse modelo falho, principalmente para as pessoas que não têm o conhecimento, que ao passar pelaquele modelo free flow, ela não sabe que ela está sendo multada, né? Porque automaticamente, se tu já não consegue pagar na hora, como eu falei das outras vezes, tu não consegue e depois tu não paga no período de 30 dias, vem uma multa, 5 pontos na carteira e R$ 195. Tem uma notícia do Senado Federal que votará a suspensão de 1 ano para as multas do pedágio sem cancela, né? Da Agência do Senado de janeiro agora de 2025. Essa medida determinará a suspensão das multas por evasão de pedágio por 1 ano, no caso de cobrança automática sem cancela, que no caso é o que o nosso governador diz que não é pedágio, né? Que é o free flow. Ele não tem a pessoa lá, ele não é um pedágio. Porém, ele cobra mais do que um pedágio, né? Então, isso eu acredito que a gente precisa, sim, se movimentar, como a segunda
maior cidade do estado. Estamos cercados, como o vereador Fantinel trouxe, a questão da Serra Gaúcha e precisamos sim nos mobilizarmos como vereadores, pressionar também a Assembleia Legislativa e ir atrás de colocar a nossa posição também. Acredito que é para isso que fomos votados, para estarmos aqui, para estarmos do lado da população, independente de quem votou lá por essa concessão absurda de 30 anos, a gente entende aqui que é absurda e que não pode o trabalhador sofrer com essa situação. Era isso que eu tinha para dizer. Vou votar, obviamente, favorável, porque trouxe à tribuna na semana passada esse assunto, inclusive com a fala do governador Eduardo Leite, na qual nos entristece, né? Nós, gaúchos da Serra Gaúcha, estamos sendo roubados diariamente aí, sem melhorias nenhuma propostas pelo governo do estado. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Daiane Melo. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Senhor presidente, bom dia. Caros colegas, também ao povo que nos acompanha aqui e exercendo o seu direito, se manifestando contra esse roubo legalizado que são os pedágios por meio do sistema Free Flow aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma série de problemas, senhor presidente, colegas que nos acompanham, nós já estamos aqui discutindo isso há alguns dias, né, vereadora Daiane? Como a senhora bem trouxe aqui, semana passada, inclusive, da tribuna, eu comentei sobre um projeto do deputado estadual Guilherme Pazin, no que diz respeito à diminuição dessa tarifa absurda, né? Pouco importa se nós estamos falando, capitão Ramon, de pedágio ou de free flow, no final da conta o dinheiro sai do mesmo bolso. É a mesma pessoa que está pagando. E uma vez que nós estamos falando de um sistema que não tem trabalhadores humanos, mas o trabalho ele é totalmente robotizado, mecanizado, então essa conta deveria diminuir e não aumentar, que é o que está acontecendo. A gente tem uma série de problemas aqui. O primeiro é que falta transparência no sistema, né? A gente não tem uma prestação esmiuçada, declarada também de onde esse recurso está indo, onde está sendo aplicado. Segundo lugar, a gente tem um comparativo com o nosso estado irmão aqui ao nosso lado, né? Na nossa divisa aqui, Santa Catarina, onde o valor é muito menor, o valor cobrado, e as estradas estão em uma condição muito melhor, vereadora Sandra. Então, fica difícil defender um sistema que é ineficaz. Terceiro, nós pagamos o IPVA, Imposto sobre o Veículo. E aí, a ideia é que parte deste imposto também seja aplicado nas estradas. Mas a gente vê a Rota do Sol, por exemplo, abandonada. A gente está sofrendo, está se falando em Porto, em Arroio do Sal, daqui a um tempo. Está se falando em aeroporto regional, aeroporto nacional aqui em Caxias do Sul, aqui em Vila Oliva, mas se nós não tivermos a condição de ir até lá por meio da Rota do Sol, o que adianta pedagiar essa estrada ou colocar free flow nela? Então, uma série de questões que nos assustam no que diz respeito também à escassez de informação para o pagamento. O vereador Eloy Frisso citou aqui na semana passada uma ideia pertinente, que era um sistema onde a pessoa possa pagar. Logo, imediatamente após passar a cancela, a pessoa não tem acesso ao aplicativo, não tem acesso à internet, não tem que ficar fazendo um asterisco na testa para lembrar que tem que pagar um imposto no futuro, vereador Iago. A pessoa pode parar ali, encostar o carro e fazer o pagamento. Ninguém aqui está sendo contrário ao pedágio, mas ao valor abusivo que está sendo aplicado. E aí, no final das contas, como foi muito bem colocado aqui, o governo fala que vai retirar o pedágio, vai colocar não vai ter pedágio, vai ser um sistema free flow. Mas então que baixe o valor, que discuta com a população. Se o valor fosse reinvestido, se o valor que é cobrado no pedágio, no free flow, fosse investido nas estradas, nós não estaríamos votando essa moção aqui, e essa moção nem seria aprovada nessa casa. Mas é justamente porque o Estado está jogado às traças no que diz respeito às estradas, Rio Grande do Sul afora, que a pauta uniu aqui direita, esquerda, centro, liberal, neoliberal, conservador, todos os espectros políticos, justamente porque existe um problema, socialistas, comunistas, conservadores, porque o problema é maior do que uma questão partidária. Por fim, acho importante também nós citarmos o fator da participação das pessoas, né? O fomento à indústria, ao comércio, ao turismo, ele acontece quando o governo dá os meios para que isso possa ser efetivado. E não adianta a gente isolar a Serra Gaúcha, isolar o Nordeste do Estado, um exemplo de produtividade para todo o Estado do Rio Grande do Sul. A gente está aqui num canto estratégico e cada vez mais isolado do restante do Estado. Realmente, a gente foi agora alguns dias a Porto Alegre, como vários vereadores fizeram esse percurso, estão fazendo semanalmente, e é um absurdo. Eu me coloco no lugar de quem precisa ir diariamente, quem empreende, de quem tem um transporte, quem precisa fazer seguidamente essa viagem, realmente é abusivo. Daqui a pouco vai ser mais caro o pedágio do que a gasolina, né? Se bem que está uma disputa para ver o que é mais caro aqui no nosso estado. Mas, enfim, votarei favorável à moção, favorável às pessoas, e certamente essa pauta aqui
será aprovado. Imagino que a nossa casa não vá se furtar desse debate, dessa votação, e acho que é um recado importante. Segundo o maior parlamento do Estado está dizendo, chega de free flow, de preços absurdos, abusivos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, especialmente na Serra Gaúcha. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Presidente, reiterar meus cumprimentos ao senhor, meus cumprimentos a quem nos acompanha de casa e quem nos acompanha das redes sociais, a quem nos acompanha do plenário. Bom dia a todos e todas. Eu, embora seja terça-feira, não uma quarta-feira de coperifa, presidente, gostaria de trazer um poema que eu ouvi de Sérgio Vaz em 2015. Chama Um é, mas não parece, outro parece, porém não é. Vê-se um padre fazendo sermão sem ter fé e um bêbado no cabaré a Jesus fazendo prece. Que um é, mas não parece, outro parece, porém não é. E o governador Eduardo Leite, de fato, parece bom gestor. Parece, mas quem assina um contrato desse não pode ser. Então, por isso, não é. Eu, ontem à noite, fui atrás de ler a integralidade do contrato da cessão das rodovias. Primeira coisa que, para mim, me espanta é que cada R$1, 27 centavos são impostos. De cada R$1, 25 centavos são lucro da concessionária. De cada R$1, 10 centavos são outras taxas fora investimentos. E o resto é investimento em rodovia. Quem é bom gestor assina esse contrato? Não assina. Então, por isso que o governador Eduardo Leite parece, mas não é. São 600 mil multas em 2024, no Free Flow, que efetivamente é preocupante. Mas o que mais me preocupa, em conjunção de esforços e de pensamentos com o vereador Frisso, é a questão de quem se beneficia com isso. Como uma indústria metalúrgica tem uma rentabilidade média, lá no final, na última linha, de 6%. Como um mercado tem uma rentabilidade média de 10%. Como um serviço, um hotel, tem uma rentabilidade média de 15%. Como o serviço público tem uma rentabilidade média de 9,68%, prestador de serviço público. E como o governador assina um contrato com rentabilidade de 25%. Essas coisas que nós precisamos pensar. Tem alguém ganhando muito dinheiro. Alternativa jurídica é algo que é muito complexo. Todos aqui sabemos que os contratos foram feitos para ser honrados, infelizmente. E só tem um aditivo ou uma alteração num termo contratual em havendo a concordância entre as duas partes. E se o senhor, vereador Edson, fosse quem ganha 25% do faturado, o senhor ia assinar um termo aditivo? Não assinaria e nunca assinarão um termo aditivo. A minha preocupação se estende a problemas futuros, porque a defesa, através da Câmara de Indústria e Comércio, dessa casa, no último período, fragilizaram a sociedade para os próximos 30 anos. Fragilizaram quem sai lá da mesma colônia que eu para fazer o SEASA e tem que deixar quase R$400 em pedágio, porque vai de caminhão. Fragilizaram a vida de quem é da mesma colônia do senhor, vereador Santo Fantinel. E fragilizaram a vida por 30 anos. E a irresponsabilidade do poder público em formar o contrato, mas tem coisa que é que nem chopp, né? Se não tem pressão, não sai chopp. Só que não adianta a gente querer mudar simplesmente com uma moção. A gente tem que, no próximo período, debater saídas, promover análises, buscar o Tribunal de Contas. Porque se o presidente Lucas assina um picolé a R$10, o Tribunal de Contas vai mandar ele devolver. Agora, quando o governador assina um contrato que garante 25% de lucro, o Tribunal de Contas vê legalidade? Então, bom, nós temos uma concepção bem diferente de legalidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, nosso colega poeta, vereador Cláudio Libardi. Encerrada a discussão. Para declarar voto, senhor presidente. Em votação. Para declarar voto. E para declarar voto, o vereador Sandro Fantinel. Declarar voto, senhor presidente. Para declarar o voto, presidente. É importante Para declarar o deixar voto, aqui também registrado uma questão, até que eu sou obrigado a dizer que partes aí do que o vereador Libardi comentou, que o que está acontecendo na questão dos pedágios aqui na Serra Gaúcha não é culpa de um só, mas é culpa de vários. E aqui, esse cidadão, muitas vezes, né, encontra problemas por dizer aquilo que pensa.
Mas eu vou dizer uma coisa importante. O povo da Serra Gaúcha tem culpa do que está acontecendo. Não só os políticos. Não só a SIC. O povo também tem culpa. Porque quando quer para fazer uma manifestação na praça, em prol desse, daquele ou daquele outro, reúne lá 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Agora, se hoje nós chamássemos o povo para vir para a praça, se manifestar contra os pedágios, quantos vêm? Vereador Frisso. Quantos vêm? Esses senhores aqui, patriotas da Serra Gaúcha? E o restante? O restante se queixa nas redes sociais. Ah, mas tá caro, é um absurdo. Os vereadores, o prefeito, a SIC, o governador e você. A tua obrigação está onde? Votarei sim, senhor presidente. Mas eu gostaria que o povo se unisse um pouco mais quando são questões que decidem a vida do próprio povo. Porque só unidos a gente chega onde a gente precisa chegar. Obrigado, senhor presidente. Votarei sim. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Com a palavra, em declaração de voto, o vereador Iago Morandi. Parabéns, Sandro Fantinel, meu colega do PL, pela declaração. E é isso aí, né? A gente não terceirizar, né? Eu sempre comento isso, né? A gente não terceirizar tudo para o Estado ou para os políticos, né? E a gente colocar a mão na consciência. Também queria concordar aqui com a vereadora Daiane, minha colega, que a gente não pode responder pelo mandato dos outros, né? E aí, na questão que a vereadora Andressa citou ali do pessoal do nosso espectro político, queria dizer que, com certeza, no que depender de nós, a gente vai cobrar eles, mas queria dizer que, infelizmente, não foi para votação no plenário os deputados estaduais, porque o MDB, lá em 2016, retirou isso e derrubou a lei onde obrigava a ir. Mas, de imediato, o Capitão Martim, onde eu trabalhei cerca de 1 ano para ele, deputado estadual, já protocolou um projeto de lei para obrigar a ir para o plenário quando tiver esse tipo de coisa política pública e polêmica, né, no caso, como é a questão dos free flows, né? Então, aqui saudar e parabenizar o capitão Martim pelo projeto de lei. Eu acredito que dá mais transparência e ficará melhor para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Em declaração de voto, vereador Ramon. Presidente, nobres colegas, população que nos assiste, você que nos acompanha na rede social. Corrigindo a minha última fala, são R$ 48,60. Isso é um roubo. É um roubo ao povo gaúcho, à nossa população que tanto trabalha, o segundo maior PIB do Estado, a segunda maior cidade do Estado, assim como já falaram outros vereadores aqui, nós estamos sendo asfixiados. Até onde vai o limite da mão pesada desse governo estadual. A nossa população não aguenta mais. Nós precisamos de alívio para produzir. Como que a gente vai produzir com uma bola de ferro de R$ 48,60 na perna? Para a gente chegar em Porto Alegre, o custo está mais alto que o próprio combustível. Nós não aguentamos mais. Nós queremos trabalhar. O povo da Serra Gaúcha é um povo trabalhador, é um povo conhecido no Brasil inteiro. Caxias do Sul e todos os municípios da Serra são conhecidos como um povo que trabalha. Nós não aguentamos mais essa carga tributária. E falando a respeito do que a vereadora comentou, cada um é responsável pelos seus atos. Não atribua atos de outra pessoa a mim. Eu sou o capitão Ramon, eu sou responsável pelos meus atos. Não diga que um deputado, um senador do meu partido votou assim ou assado. Eu sou responsável pelo meu nome. Abaixo da televisão tem o meu nome, não o nome de outro deputado ou outro senador. Muito obrigado. E votarei sim. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Eloy Frisso. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. O regime que vige no Brasil é o chamado regime democrático, de representação. Portanto, com todo respeito, vereador Caleb, vereador Iago e outros vereadores, eu não gosto de transferir a culpa para o cidadão. O cidadão votou em nós para que nós os representássemos bem. É por aí que tem que sair a lógica nossa. A Câmara, que estava aqui o ano passado,
votou uma moção liderada pelo deputado Marcon, agora deputado Marcon, né, a favor. Então, essas coisas a gente tem que dizer. O deputado Pazin, meu amigo, tá, quero bem, pessoa que tem muito respeito por ele, votou a favor. Tá? Outros deputados votaram a favor. Então, não vamos transferir culpa para a população. Nós, em tese, estamos aqui para representá-los. E temos que representá-los bem. E quando nós defendimos o modelo do pedágio comunitário, o vereador Libardi colocou de forma muito clara aqui. No pedágio comunitário, 80%, vereador Rafael, do que se arrecadava era investido na estrada. 80%. Agora é 25%. Essa é a diferença. Essa é a diferença porque os interesses se sobrepõem, os lobbies se formam na Assembleia, se formam no Congresso, se formam nesta casa, né? E os parlamentares que deveriam honrar os seus mandatos traem vergonhosamente seus eleitores. É isso que aconteceu. E agora vamos chorar o leite derramado, como eu falei antes. Vamos ficar 30 anos discutindo se a empresa se rompe o contrato. O Estado, portanto nós, os cidadãos, vamos pagar de novo uma indenização absurda, né, para a empresa que se constituiu em cima desses interesses. Portanto, voto favorável e cumprimento a casa por essa mudança de posição, de postura. Eu acho que isso nos orgulha. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. Obviamente, votarei favorável à moção. E é exatamente isso que me preocupa, vereador Eloy, sobre os interesses de quem que foi aprovado esses pedágios do nosso Estado. E eu acredito que, se nós consultássemos mais a população, nós conseguiríamos encontrar mais alternativas para os nossos problemas. Se nós consultássemos a população antes de colocar esse tipo de pedágio, os pedágios, porque, como já falei no debate semana passada, eu sou contra, o meu partido é contra qualquer tipo de pedágio, porque a população já paga imposto demais. E no Rio Grande do Sul, nós pagamos impostos altíssimos para ter serviços de péssima qualidade. É essa a verdade. Então, nós precisamos cobrar, sim. E vereador Iago, vereador Ramon, com todo respeito, nós precisamos cobrar das pessoas que nós elegemos, sem dúvidas nenhuma. Em Caxias do Sul, nós temos 3 deputados estaduais. Tem o deputado Búrigo, deputado Neri, deputado Pepe Vargas. 4, desculpa. Cláudio, exatamente. 4 deputados. Então, mais do que eu... Aqui já tinha até me perdido nas contas. Nós temos deputados federais também na nossa cidade. Nós precisamos dialogar com eles. E melhor do que eu ir dialogar com deputados que não são do meu partido, é cada vereador dialogar com deputados do seu partido, para cobrar a posição, para pensar o que nós vamos fazer a partir disso. E, na minha perspectiva, nós teríamos que cobrar os deputados e consultar a população, porque o que a população disser é o que nós precisamos, muitas vezes, ouvir, pelo menos. E isso não aconteceu a partir do nosso governador Eduardo Leite, que, sob os interesses de não sei quais grupos, implementou esses pedágios que hoje nós estamos pagando a conta. E, para finalizar, senhor presidente, falar sobre o que está acontecendo na nossa cidade. De novo, vai acontecer que nós avisamos que vai dar problema, uma fábrica de multas, esse cercamento eletrônico, que era para ser cercamento eletrônico, agora querem transformar tudo em radar, de novo vai recair sobre a população. Então, chamar a atenção aqui para as pessoas da base do governo, que nós não podemos tolerar que isso aconteça na nossa cidade também, porque senão daqui a alguns anos nós vamos estar pagando a conta mais uma vez desse problema que foi criado hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Em declaração de voto, o vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, nobres pares, a quem nos assiste pela TV Câmara, Canal 16 e todos que estão aqui presentes, primeiro me desculpar pela minha ausência, que houve um incidente aqui no debate, derrubei chimarrão, a coisa ficou meio feia aqui nesse recanto. Deu um probleminha. Mas, enfim, gostei muito do que foi falado, mas essa moção, eu sempre digo, essa legislatura responde pelos seus atos. E só a moção que foi assinada por vereadores pluripartidariamente falando já justifica o pensamento desta casa com relação a essa situação. Óbvio que nós não vamos mudar. A moção sempre indica um caminho. É o que a Câmara pensa. O vereador Eloy Frisso, ele faz uma história aqui sensacional, porque nós somos da época, vereador, que nós brigávamos pelo pedágio comunitário, 80% revertido para as rodovias.
E esse sistema free flow, que inclusive para nós, a língua portuguesa, fica até difícil de falar. Quero ver falar isso comendo farofa. É muito difícil. É muito difícil. Então, mas na operacionalização do sistema, como eu, um sexagenário, até hoje nós não conseguimos passar a placa do meu carro para eu conseguir, para o meu nome, pagar o pedágio. Eu não sei quem é que está pagando. Eu tenho medo de perder a carteira. Então, tem coisas que a gente faz no passado e o futuro cobra. Agora, nós não podemos imputar nessa Câmara de Vereadores, eu não vou na linha do que... Não adianta eu justificar quando me favorece e não justificar quando não me favorece. Agora, os deputados que respondam pelos seus atos. Nós temos a responsabilidade de, como vereadores de Caxias do Sul, cobrá-los. Isso sim. Penso, vereador Ramon, mas quem trouxe essa primeira fala que foi Vossa Excelência, vereadora Daiane, que trouxe a semana passada, nós estamos iniciando uma saga. Talvez esteja agora o início de um novo embrião para que nós tragamos aqui para dentro da Câmara de Vereadores uma discussão importante que o vereador Cláudio, acho que ele pegou o cerne, que é talvez ir pelo Tribunal de Contas, alertá-los dentro do sistema jurídico daquilo que é possível nós fazermos para tentar, infelizmente, coibir, mas não sei se vamos conseguir, porque são 30 anos, vereador Frisso. Infelizmente, são 30 anos. E como bem foi aqui falado, ninguém vai querer desfazer um contrato que beneficia 25% de lucro. Votarei favorável. Obrigado, vereador Edson. Em declaração de voto, vereadora Rose Frigeri. Bom, eu acho que esse debate é importante mesmo nós fazermos aqui, porque quem está aqui eleito, ele é eleito por si, mas todo mundo sabe que representa um partido político. Ninguém, acho que talvez o vereador Iago foi o único, né, que se elegeu sem os votos do partido, mas foi uma coisa muito exceção, dificilmente isso acontece em qualquer lugar, mas todas nós estamos aqui representando uma proposta de um partido político. Em princípio, eu entendo assim, é isso que se faz num regime republicano. E também, assim como a população de Caxias tem que cobrar de nós atitudes aqui, com certeza eu sempre vou cobrar das pessoas que eu votei, seja em qualquer espaço, a coerência nas suas decisões. Então, mais uma vez, eu friso aqui, todos os deputados da Serra, à época dessa votação, com exceção do deputado Pepe Vargas, votaram a favor deste modelo aqui. Então, sim, nós temos que cobrar desses deputados. Podem ter tido algumas críticas, mas o deputado Neri, o deputado Búrigo, o deputado Cláudio, o deputado Pazim, de Bento, e, quando teve audiência pública em Caxias, as lideranças empresariais daqui muito pouco se manifestaram. À época, eu lembro dos debates que teve em outras regiões. Os empresários foram lá debater e serem contra, sabendo que aquilo ia prejudicar, inclusive, as atividades empresariais. Os empresários, a classe empresarial de Caxias se manifestou muito pouco. Então, que bom que agora está tendo esse debate aqui mais amplo, como disse o vereador Edson. Nós representamos a maioria, espera-se, da casa, então a casa está reavaliando essa posição. Então, por óbvio, né, votarei favorável e espero que isso passe, no mínimo, pela maioria dos vereadores dessa casa. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose Frigeri. Declaração de voto, vereadora Daiane Mello. Senhores vereadores, novamente eu vou, obviamente, votar favorável, mas eu vou ter que falar que a gente não é responsável pelo que os deputados votaram, até mesmo porque muitos dos vereadores aqui do PL, no caso, nem estavam aqui. E, claro, obviamente, que a gente vai reportar as nossas decisões agora e vai buscar, junto aos deputados, até a mudança de concepção deles, porque quem está sofrendo é a Serra Gaúcha. Mas eu quero reafirmar que eu não posso ser responsabilizada por o voto de um deputado, assim como eu não vou responsabilizar a vereadora Rose Frigeri por as falas ridicularizadas aí do nosso presidente, Lula.
Obviamente não, né? Se tá caro, não dá para comprar e tal e tudo mais. Eu não vou responsabilizar as pessoas, porque aqui cada um tem um pensamento e uma responsabilidade pelas pessoas que depositaram os votos em nós, né? Então, eu, como vereadora... na época nem tinha vereador do PL, como disse o vereador Sandro Fantinel, né? Mas eu quero dizer que é muito importante essa casa, como eu falei desde a semana passada, se levantar sobre esse assunto, termos pessoas envolvidas nisso é muito importante, porque engrandece o nosso debate. Eu acredito sim que precisamos nos posicionar, ir verificar outras situações que podem ser feitas, inclusive a nível federal, daqui a pouco, para essas multas não serem viabilizadas aí, né? E, obviamente, esse contrato é uma falácia, 25% de lucro é impossível, né? Um governador fazer essa assinatura e dizer que está tudo certo. Não está tudo certo, é um roubo aos contribuintes, é um roubo ao pessoal gaúcho e especialmente ao pessoal da nossa Serra Gaúcha. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Daiane. Em declaração de voto, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado, presidente. Quando nós tratamos da responsabilidade partidária, nós não tratamos diretamente da responsabilidade daquele que exerce o mandato eletivo no partido. Eu, quando me filiei ao meu partido, já faz um tempo significativo, me filiei porque eu tenho uma concepção de Estado parecida. Quando nós entendemos o tamanho do Estado e buscamos um partido para se filiar, essa é a nossa cobrança. E foi a cobrança da vereadora Andressa. Não tem nenhuma relação com a atuação dos senhores, que estamos aqui em uma só voz defendendo a retirada. Tem direta relação com a concepção de Estado que nós defendemos. Nós defendemos que o Estado seja forte, capaz de arrecadar e capaz de promover o investimento público. Alguns defendem, independente do voto, que o Estado não tenha capacidade de arrecadar e que se entregue à iniciativa privada essa capacidade de arrecadação e de investimento. O grande problema é que quando se transfere para outro a capacidade de arrecadação e de investimento, o outro precisa ter lucro. E o Estado não precisa ter lucro. Então, essa é a diferença e precisaria ficar exposto, não falando para vocês, mas falando para a história. Nós entendemos que quem tem que arrecadar é o Estado e quem tem que investir é o Estado, porque senão a gente vai ter uma taxa de lucro de 25%, uma taxa de imposto de 28% e 10% que vai ser o custo efetivo da operação. Não sobra nada para investir. Então, o problema aqui está na concepção de Estado, não na representação, e a gente respeita a todos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Como vota a vereadora Estela Balardim? Eu voto sim, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, vereadora Estela Balardim, vota sim. Vereador Sandro Fantinel, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Caleb Garbim, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Sandra Boneto, vota sim. Vereador Aldonei, vota sim, presidente. Vereador Aldonei, vota sim. Vereador Voto Iago, sim. vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A moção número 2 de 2025 foi aprovada por unanimidade das vereadoras e vereadores, com Vamos refazer a votação. Solicito aos vereadores e vereadoras que registrem os seus votos. Refazendo a votação, como vota a vereadora Estela Balardim? Voto sim, senhor presidente. Eu voto sim, senhor Obrigado, presidente. vereadora Estela Balardim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Fantinel, vota sim. Vereador Caleb Garbim, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Iago, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Sandra Boneto, vota sim. Vereador Tenente Cristiano Becker, vota sim. Vereador Cristiano, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Aldonei, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação.
A moção número 2/2025 foi aprovada por unanimidade das vereadoras e vereadores, com a ausência da vereadora Marisol Santos e do vereador Wagner Petrini e representação do vereador Pedro Rodrigues. Em discussão única e votação, o requerimento número 27/2025, de autoria coletiva, que solicita a realização de sessão solene em homenagem aos 60 anos do piquete de laçadores Chaleira Preta. Com a palavra, um dos autores para a leitura do requerimento. Vereador Aldonei Machado, da tribuna. Os colegas aqui Olá, bom dia, presidente, senhoras e senhores vereadores. O vereador que apresente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente requerer a esta Casa a realização de sessão solene em homenagem aos 60 anos do piquete Laçadores Chaleira Preta, que será realizada amanhã, dia 26 de fevereiro, aqui nesta casa. O piquete Laçadores Chaleira Preta é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com a finalidade de promover torneios de laço, festas campeiras e outras do gênero, bem como reuniões, encontros tradicionalistas, divertimentos de caráter social, esportivo e cultural. A entidade teve sua primeira ata oficial registrada em 15 de setembro de 2006, com seus associados reunidos lá na sede, na Fazenda Bertucci, São Jorge da Mulada, no distrito de Criúva, onde tem construída a sua cancha de laço. Mas a história do piquete laçador Chaleira Preta se confunde e se integra com a própria origem dos torneios de laço da nossa 25ª região tradicionalista. Em 1959, o senhor Oswaldo Fermiano Alves foi uma pessoa influenciada pelas notícias que chegavam de alguns municípios da região, principalmente da região de Vacaria, que estavam sendo praticados torneios de laço. E assim convidou um grupo de amigos que promoveram uma demonstração do tiro de laço, fazendo com que se reunisse um bom grupo de pessoas para assistir o evento. O Oswaldo, sem muito conhecimento a respeito do assunto, dos torneios de laço, chamou seu amigo Adelar Bertucci, no qual, pelas suas andanças por diversos municípios do estado, poderia ter informações preciosas a respeito do assunto. Após uma boa conversa, acertaram uma competição de laçadores entre o grupo da Mulada e o grupo Ilhéus. Dessa forma, aconteceu o primeiro torneio oficial da região. No dia 6 de janeiro de 1960, aconteceu o primeiro torneio de laço na Mulada, na Fazenda Bertucci, mesmo local da sede do piquete até os dias atuais. O torneio foi uma grande festa. O quadro de laçadores da Mulada se manteve até o ano de 1965, quando em 15 de fevereiro, mesmo dia que se comemorava o aniversário do seu primeiro patrão, Adelar Bertucci, quando foi extinto o antigo quadro de laçadores da Mulada e em seu lugar foi criado o piquete de laçadores Chaleira Preta. O piquete de laçadores Chaleira Preta hoje conta com seu quadro social com mais de 40 laçadores inscritos, e dentre eles 7 prendas, isso que nos orgulha muito. Também é motivo de muito orgulho os títulos, conquistas alcançadas, sendo impossível enumerá-los, assim como impossível numerar a participação em rodeios, festas campeiras e torneios de laço. Tendo em vista a relevância da presente homenagem a essa entidade que resgata os valores tradicionalistas, culturais, levando o exemplo para todo o país, agradecemos a acolhida unânime por parte dos nobres pares desta casa. Caxias do Sul, 18 de fevereiro de 2025,
150 anos da colonização, 135 anos da emancipação política. Assinam documento eletrônico esse vereador que vos fala, Aldonei Machado, PSDB, vereador Alexandre Bortoluz, PP, vereador Caleb Galim, PP, vereador Capitão Ramon, PL, vereadora Daiane Melo, PL, vereador Daniel Santos, republicano, vereador Edson da Rosa, republicanos, vereador Iago Morandi, PL, vereadora Marisol Santos, PSDB, vereador Pedro Rodrigues, PL, vereadora Sandra Boneto, Novo, vereador Sandro Fantinel, PL, vereador Tenente Cristiano Becker, PRD, e vereador Wagner Petrini, PSB. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Aldonei. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Como vota a vereadora Estela Balardim? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, vereadora Estela Balardim, vota sim. Vereador Caleb Garbim, como vota? Não está ali. Vereador Juliano Valim, como vota? Presidente. Vereador Juliano vota sim. Vereador Iago Morandi. Voto sim, presidente. Vereador Iago Morandi vota sim. Vereador Caleb Garbim, como vota? Voto sim, senhor presidente. Vereador Caleb Garbim vota sim. E vereadora Andressa Marques, como vota? A vereadora Andressa Marques vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 27/2025 foi aprovado por unanimidade, com a ausência dos vereadores Tenente Cristiano Becker e Wagner Petrini e representação do vereador Pedro Rodrigues. Em primeira discussão, o projeto de lei número 33/2025, contido no processo 37/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio e destinar recursos à Comissão da Festa da Uva e Feiras Agroindustriais e da outras providências. Relator, vereador Eloy Frisso, com a palavra o relator para a leitura do processo. Pois não, senhor presidente, farei a leitura do parecer. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário e Turismo para análise e emissão de parecer o projeto de lei acima emendado de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio e destinar recursos à Comissão da Festa da Uva e Feiras Agroindustriais e da outras providências. Na exposição de motivos, o autor justifica que o investimento da municipalidade é necessário para que o evento cumpra com seus objetivos, fomentando o turismo e possibilitando a nossa comunidade que participe do evento. Aduz que parte do aporte também será destinado à contratação de atrações artísticas locais e que a Festa das Colheitas é uma oportunidade de trabalho para os profissionais locais e de mostrar nossa cultura aos visitantes. O município também irá decretar passe livre no transporte público em um dos domingos da festa, e as crianças do ensino fundamental da rede pública municipal receberão um ticket para o parque de diversões. Destaca que a festa trará retorno com fomento na arrecadação do município por meio da movimentação econômica gerada durante as etapas de construção, execução e no pós-festa. Refere o impulsionamento do setor hoteleiro e gastronômico, além da multiplicação dos investimentos e aceleração da economia, movimentando o consumo local dos mais diversos produtos, desde matérias-primas, produtos acabados e, em grande escala, um incremento no setor de serviços. Além disso, e a fim de incentivar as empresas produtoras de vinhos e derivados, bem como o novo mercado de cervejas artesanais com destinação de uma área para que sejam comercializados seus produtos. O agronegócio familiar também terá espaço de destaque e os expositores também contarão com a estrutura necessária para que participem da festa sem custo. Conclui o autor que, para que se possa entregar uma grande festa à comunidade, é fundamental o apoio do município no valor de R$ 1.300.000, garantindo a execução da 4ª Festa das Colheitas 2025.
baixado à Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, referida emitiu parecer pela constitucionalidade da matéria. Passamos às conclusões. Após a análise da presente lei, verifica-se que o mesmo preenche as exigências legais. O projeto de abertura autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar. Na lei orçamentária para o exercício de 2025, na atividade orçamentária existente, com a seguinte classificação: 02, 18, 20, 605, 0009, 2151. Apoio à comercialização de produtos agropecuários, 3.3, 50.41.000000, mais 0 ainda, 0501 e mais 60. Contribuições no valor de R$1.300.000. E complementa a proposição a clara redação do artigo 3º, ao dispor que servirão de recurso para atender o crédito adicional suplementar autorizado por esta lei, parte do superávit financeiro da fonte de recursos 2.500, recursos não vinculados de impostos, e 2.501 outros recursos não vinculados. Assim, encontram-se atendidos os dispostos que alicerçam o crédito suplementar, a prévia existência de recursos disponíveis na lei orçamentária anual. Não se vislumbrando no texto proposto em correções, ilegalidades ou irregularidades, quer do ponto de vista legal, fiscal ou orçamentário, bem como os dispositivos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que possam obstar seu regular andamento, essa comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei 33/2005, contido no processo 37/2025. Caxias do Sul, 21 de fevereiro de 2025, 150 da colonização e 135 da emancipação política, assinado por mim na condição de presidente da comissão, vereador Cláudio Olibar, vereador Edson da Rosa, vereadora Marisol Santos e vereador Pedro Rodrigues. Esse é o parecer, senhor presidente. Obrigado, vereador. Peço a palavra. Em primeira discussão, com a palavra, vereador Eloy Frisso. Senhor presidente, toda vez que vem um projeto a esta casa propondo repasse de recursos para festas tradicionais, especialmente, e aqui eu me refiro sempre aos altos investimentos que o município sempre faz na Festa Nacional da Uva, causa alguma polêmica. Causa alguma polêmica, mas no sentido de que faltam, às vezes, transparência na aplicação dos recursos, né? Então, nesse sentido, eu chamo a atenção da nova gestão que aí está, liderada pelo prefeito Adiló, pelo vice Néspolo, que é importante que nas relações que a gente estabelece com a comunidade e com a Câmara, obrigatoriamente a transparência tem que ser a maior possível, né? A maior possível. Então, nesse sentido, existe toda uma discussão acontecendo na cidade, liderada pelo meu querido amigo Paulo Rodrigues, cobrando, e é correta a postura dele, cobrando uma transparência com relação à prestação de contas ocorrida na Festa da Uva anterior. Eu não sei aonde é que está o problema, né, que até hoje não houve, vereador Daniel, Vossa Senhoria, que representa aqui a liderança do governo, uma prestação de contas mais detalhada, né, para que se evitasse esse tipo de alusão, né, de que houve problemas. Então, nesse sentido, eu gostaria de reforçar a importância, vereador Rafael, eu acredito que uma das grandes coisas que se criou em Caxias, vereadora Sandra, Vossa Senhoria, que é lá da Forqueta, foi a Festa das Colheitas, porque ela resgata o espírito original da Festa da Uva. E vejam que Caxias, hoje, é um dos maiores produtores, né, de hortifrutigranjeiros, né? E eu só cito aqui a área utilizada, né, para hortifrutigranjeiros. Veja que a uva, o suco, né, vinho produzido e suco, são quase 3.300 hectares, né? Já a maçã já quase alcança
a uva, né? Com 2.100 hectares. O caqui, 951 hectares. A ameixa, 701 hectares. Pêssego, 585 hectares. A uva de mesa, 448 hectares. A pera, 185 hectares. Laranja, 150 hectares. Bergamota, 150 hectares. Figo, 12 hectares. Fora o restante de outros tipos de produtos também que são investidos aqui na cidade. E hoje nós somos responsáveis por mais de 25% do abastecimento da Ceasa Porto Alegre e mais de 70% da nossa própria Ceasa. Então, a importância que existe hoje a agricultura familiar, especialmente na região de Caxias do Sul, justifica que essa festa das colheitas se transforme num grande evento de atração turística, regional, de turismo estadual e assim por diante, né? E venha se constituir, eu acho, numa grande proposta encaminhada. Nós estamos indo para a 4ª Festa das Colheitas, de complementação da ideia da Festa da Uva. Portanto, eu acho que é importante que o município invista. Mas faço o resgate aqui, meu caro presidente. Fui autor aqui de um projeto de lei que oficializou várias dessas nossas festas do interior. E acho um absurdo que o município não dê algum recurso para prestigiar, por exemplo, a Festa do Pinhão de Vila Seca, a Festa do Agricultor de Fazenda Souza, a Festa da Agricultura lá de Santa Lúcia do Piauí, a Festa do Divino de Criúva e assim por diante. A Festa do Vinho Novo lá da Forqueta, né? Então, esse tratamento que nós estamos dando para a Festa da Uva, através da Festa das Colheitas, também tem que ser dado às nossas festas tradicionais do nosso interior. Acho que o critério tem que ser o mesmo. E passarei a defender essa proposta, vereador Daniel, no sentido de que o município também, através da Secretaria de Turismo, especialmente, destine também recursos para as nossas festas regionais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eloy Frisso. Com a palavra, a vereadora Rose Frigerio. Mais uma vez, né, o município mandando, não em cima da hora aqui para nós na Câmara, mas colocando a gente sempre sobre a responsabilidade de ter que votar favorável, senão ou a festa não vai sair, ou vai sair de que forma, já está tudo sendo divulgado, colocando a responsabilidade da Câmara sobre um evento tão importante. Isso aconteceu ano passado, acontece todos os anos, né? Então, parece que é um brete que nós ficamos aqui no momento de votar ou votar contra ou a favor, enfim, hoje eu sei que não é a votação, mas eu, quinta-feira, vou estar em representação, então, provavelmente, nem poderei votar nesse projeto. Mas chama atenção que eu concordo com essa lógica, nós precisamos de uma festa das colheitas no ano intermediário, a Festa da Uva. Isso é muito importante para a cidade e para todas as áreas, para a economia, para o turismo. Então, óbvio, nós somos favoráveis que aconteça esta festa todos os anos, intercalada a Festa da Uva, que aconteça uma festa grande para a cidade, que traga pessoas, que comece a ter quase como um perfil da Festa da Uva e que ocupe aquele espaço também dos pavilhões, né? Então, sem dúvida, é importante essa festa. Mas também nós entendemos que outras atividades culturais devam ter o mesmo peso. Sei que aqui não está em debate isso. O ano retrasado nós fizemos esse debate aqui também. Eu lembro que eu comentei a questão do carnaval. Que bom que o carnaval agora está sendo retomado. Tivemos a corte aqui hoje, teremos o desfile de rua. Eu lembro lá na época que o Pepe Vargas era o prefeito, o carnaval tinha desfile dos primeiros blocos, segundo bloco, A e B, tinha CDs gravados no fim de cada ano do carnaval. Então, dá para investir na festa da colheita, dá para investir no carnaval
dá para investir nessas outras festas comunitárias, como o vereador Eloy falou aqui, porque nós precisamos, sim, ter um planejamento de investimento nessas atividades culturais, turísticas e econômicas da nossa cidade. Uma parte, o que não vereadora. dá é, na última hora, ou sempre nas vésperas, a gente ter que ficar dando complemento. E uma questão me chama a atenção aqui. A verba complementar vai sair cerca de 1 milhão da Secretaria da Agricultura, que já é pouca, né? Nós falamos aqui várias vezes que é pouca a verba da agricultura, mais um tanto do superávit, mas 60 mil do apoio às entidades comunitárias. Isso, para mim, me preocupou bastante, porque eu sei que as entidades comunitárias já têm pouco valor, já têm pouco para fazer suas atividades e vai ser tirado 60 mil. Então, isso foi uma preocupação de onde será tirada essa verba. Sua parte, vereador Daniel. Vereadora, só para complementar, quer dizer, desculpa, uma correção. O Carnaval está recebendo recurso do município e, se for dividir a proporcionalidade dos dias de festa do Carnaval e a festa das colheitas, é exatamente o mesmo valor que está recebendo. E outra coisa, o recurso não está saindo, está vindo da pasta da agricultura, mas é recurso livre que o município está passando para a agricultura para ir para a festa das colheitas. Não é da pasta da agricultura que está deixando de ser aplicado na agricultura para aplicar na festa das colheitas. Eu sei que o Carnaval, vereador, está recebendo. Aliás, nós recebemos a visita de vários presidentes das escolas de samba. Imagino que a maioria dos vereadores aqui também receberam, porque estava muito em cima da hora e também não estavam recebendo ainda. Por sorte, ontem, né, foram chamados para receber o valor. É proporcional aos dias, mas também nós sabemos que as entidades são várias. Eu acredito que 300 mil para o Carnaval ainda é pouco. A gente sabe que o desfile vai ser daqui a pouquinho. As pessoas tinham que já ter comprado seu material, ficou tudo atrasado também. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos ter mais planejamento no nosso município. Não dá para a última hora essas questões virem para a Câmara, sempre ter que ser, entre aspas, ameaçadas, porque se a gente não der esse 1.300.000, vai acontecer o quê com a festa da colheita? Então, isso que nós temos que questionar nesse momento. Obrigado, vereadora Rose. Passo trabalhos para a vereadora Andressa Marques. Com a palavra, vereador Lucas Caniato. Então, seguindo no tema que está sendo proposto, né, a primeira discussão de uma solicitação do Poder Executivo de autorização do Poder Legislativo de recurso para a festa das colheitas. Primeiro, quero dizer que a Câmara de Vereadores, historicamente, tem tido uma participação muito efetiva nos dois eventos turísticos e históricos que têm uma relevância muito grande para a cultura da nossa cidade, que é a Festa da Uva e que é a Festa das Colheitas. Eu não sou um estudioso do turismo, mas conversava, vereadora Rose, nós, a nossa bancada, conversávamos com o deputado e ex-prefeito Pepe Vargas, que nos trazia informação ainda da época do nosso governo, da importância de ter uma festa turística no interstício da Festa da Uva. E essa casa sempre participou. Na legislatura passada, eu lembro, né, nas gestões da presidência do vereador Velocino, vereadora Denise, do vereador D'Ambrosio e da vereadora Marisol. Ano passado tivemos a Festa da Uva, a vereadora Marisol nos representava lá na comissão comunitária e participamos ativamente. Como esse ano participaremos da Festa das Colheitas. Eu não voto porque estou na presidência, mas a nossa bancada deve votar favorável a esse pedido. Mas eu quero reforçar a fala da vereadora Rose, porque isso já foi pauta aqui na legislatura passada. Nós entendemos que cultura não é algo extraordinário. Para nós, cultura é algo ordinário, do dia a dia. Recurso para a cultura nós temos que discutir com tranquilidade, como nós discutimos recursos para as UBSs, como nós discutimos recurso para as escolas. E, claro, que nós temos um setor da sociedade que ataca a cultura. E nesses momentos que a gente precisa dar luz a esse debate. Nós precisamos garantir o recurso para a UBS e precisamos garantir o recurso para a Festa das Colheitas, porque vai ter um retorno
para a sociedade. Agora, o que fica difícil para a população entender, às vezes, é a agilidade para algumas coisas e a morosidade para outras. E nós precisamos enfrentar esse debate. Nós estaremos aqui, a mesa está participamos de várias reuniões. A Festa das Colheitas vai ser um evento gratuito, em que todos os caxienses poderão participar. Nós somos, e passei lá para o Fazenda Souza, vereador Fantinel, no final de semana, fui lá na sede do Sindicato de Servidores. E quando a gente vai para o interior do município, percebe a pujança nesse momento de colheita de várias das culturas. É importante. Então, um espaço que vai ser democrático. Agora, também nós não podemos parcializar e priorizar setores da cultura em detrimento de outros. Eu acabei de receber aqui um ofício da nossa secretária de Cultura. Então, por um esforço da Câmara e da Secretaria de Cultura, faremos a transmissão do Carnaval. Só que as escolas, parte das escolas estão recebendo recurso para botar a escola na rua essa semana. Então, eu tenho dito isso. E o senhor, vereador Daniel, que é líder do governo, tem se esmerado, tem ouvido, tem levado as demandas. Tem uma turma da problemática ali no Paço Municipal que tem que melhorar. Que também, eu tenho dito isso, nós precisamos da solucionática. Porque nada dá. Nada dá. E nós sabemos que muitas das questões são da ordem política. As escolas vão para a rua depois de um processo de apagamento do carnaval com as escolas de samba, né? Pelo prefeito ter entendido, e acredito que o prefeito é sensível a isso. Mas não dá para liberar recurso, estão sendo liberados, nós estamos praticamente às vésperas. Como é que se faz carnaval? Com recurso. Eu vejo um monte de gente, um monte de caxiense, indo para a Marquesa do Sapucaí, ver o desbunde que é das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Se nós tivéssemos seguido a toada, né, talvez nós pudéssemos ter avançado muito no Carnaval de Caxias, do ponto de vista turístico, cultural, de resgate da identidade. Por fim, eu só quero destacar aqui, cultura é fundamental, mas o poder municipal, o poder público municipal precisa agilizar os processos para que as liberações de recursos que precisam ser aprovados nessa casa não sejam feitos às vésperas. A mesa diretora conversou com o prefeito Adiló dia 2 ou 3 de janeiro, e ele havia dito que esse projeto viria na primeira sessão ordinária do mês de fevereiro, e nós estamos no dia 25. Talvez, se o recurso tivesse sido liberado antes, a direção comunitária poderia utilizá-lo com mais eficiência. Infelizmente não foi. Fica essa situação como experiência para que os próximos recursos para a cultura ou de qualquer área necessários não sejam solicitados nessa casa com tão pouco tempo para a sua execução. A minha bancada deve votar sim, e nós, enquanto casa, estaremos lá na Festa das Colheitas, nos nossos horários, todas as bancadas, os vereadores bonitinhos lá e vereadoras trabalhando, divulgando a nossa cultura. Obrigado, vereador Andressa. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carinhato. Com a palavra, o vereador Rafael Bueno. Bom, presidente, vem um filme na cabeça quando a gente fala de festas aqui no nosso município. E eu posso falar aqui, vendo a colega vereadora Marisol Santos, na época que ela estava ainda na RBS, uma vez eu assistindo o Jornal Nacional, vejo a então colega Marisol divulgando o Caxias do Sul para o Brasil inteiro na Festa Nacional da Uva. No programa seguinte, a novela O Big Brother Brasil, a prova do líder era a nossa Festa Nacional da Uva. Isso sim que é divulgação. Levar Caxias do Sul para o Brasil inteiro, para a América e para outros países. Mas talvez na simplicidade, através do prefeito Cassina e do vice Frisso na época, fizeram uma festa das colheitas melhor que a festa da uva anterior, que era a festa do chopp, não era a festa da uva, né? Foi feito a Nova Skin patrocinando a festa da uva. E eu lhe parabenizo, vereador Frisso. Na época, vocês, enquanto lideranças maiores do nosso município,
num Covid que a gente estava passando, vocês conseguiram fazer uma festa que realmente honrou o nosso interior, as famílias participando, foi divulgado para a nossa comunidade. Mas o que eu quero dizer, colegas vereadores, eu chamo a atenção, é só ficar uma tarde aqui no nosso aeroporto, quando os aviões chegam aqui no nosso município, as pessoas chegam, alugam um carro e vão para Gramado, Canela, Nova Petrópolis. As pessoas não ficam no nosso município. E nós também. Chega Natal, chega Páscoa, a gente vai para onde? Para Bento, Gramado, Nova Petrópolis. Não, vamos tomar um café colonial. Parece que a comida, o café colonial é diferente de Gramado, Canela, do que talvez se tivesse em Forqueta. Parece que a comida é até melhor. Sabe por que isso? Porque Caxias do Sul, infelizmente, tem a síndrome do vira-lata. Tudo que acontece aqui em Caxias é ruim. Tudo. O vereador Wagner Petrini, que faz aqueles arrancadão dele lá na perimetro. Imagina, isso aqui é coisa de mafioso. O outro vai lá e faz o Mississippi Delta Blues, que vem gente do mundo inteiro aqui em Caxias, tranca uma rua na cidade. Meu Deus, é o fim do mundo. Um dia fazem um desfile de moda ali na Sinimbu. Imagina, os pais das escolas reclamam até não poder mais. Agora, eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. Eles vão investir quase 2 milhões da prefeitura, o prefeito, para trazer a Lady Gaga. Para quê? Os hotéis todos vão estar cheios, os aeroportos, os bares, restaurantes, os transportes. Vai movimentar a cidade. O mundo vai estar voltado, as redes sociais vão falar do Rio de Janeiro, vão potencializar a marca. Eu estava em Maceió agora, foram 6 finais de semana, a prefeitura bancou shows nacionais, beira-mar, tudo de graça, com segurança, com uma baita infraestrutura, de graça, ali na frente do palco, com vários shows nacionais. Aqui em Caxias, se botam 1 centavo, reclamam. Então, eu sou favorável ao investimento, porque investir em shows, investir em lazer, é investir na qualidade de vida. Eu prefiro investir numa festa das colheitas para os produtores trazerem os seus produtos para mostrarem para a população. Prefiro investir em lazer, onde as famílias possam estar no momento de lazer, do que depois investir em remédio para depressão, investir em clínica, que as pessoas depois têm que ficar internadas. A gente tem que investir em lazer e cultura. Potencializar o que a gente tem, os artistas locais. Agora, concordo com algumas falas, e ontem eu estava conversando com o proprietário do parque de diversões que vai ficar ali nos pavilhões. Eu recordo que na festa das colheitas, vereador Frisso, anterior, vocês fizeram uma parceria, inteligentemente, com os proprietários. Deram um ticket para as crianças andar, de graça, para todas as escolas da rede municipal. E junto foi um folderzinho da programação. E abriram o parque durante a semana. E eu perguntei para o proprietário, e agora? Não, a gente não vai dar nenhum ingresso. E aí, o que acontece? A criança não vai poder levar para casa um folhetinho de divulgação. As crianças estão sabendo da festa das colheitas? Chegou até... Agora nós já temos carnaval, já está tarde. Já está tarde, semana que vem vai ser feriado, vai ter folga, não sei. As secretarias estão trabalhando em consonância para a festa das colheitas? Falta divulgação. Festa das colheitas começa a semana que vem. O carnaval vem aqui na Câmara, a festa das colheitas vem quando? Eu divulguei, o PDT divulgou no Instagram, a gente está divulgando, ajudando a divulgar, mas está tendo comunicação por parte das secretarias. Então, eu faço essa minha fala aqui, presidente, porque eu não vejo a Caxias do Sul estando contagiada pelas festas das colheitas conforme deveria. Né? Se a gente não vê esse entusiasmo dentro das próprias secretarias, a gente não vê a população. E o que falta é isso, chegar nas escolas. Será que chegou para as crianças nas escolas esse convite? Está tarde, mas ainda dá tempo. Desculpa não lhe dar uma parte, vereador. Com a palavra, o vereador Ramon. Vereador Ramon, uma parte, se for possível. Senhoras e senhores, senhora presidente, nobres aqui presentes, esse recurso que está sendo colocado
agora para a Festa das Colheitas, eu acredito que está muito em cima da hora. Então, eu trago a minha experiência de Exército Brasileiro. Lá a gente sempre planejava um ano antes. Um ano antes, não uma semana antes. Então, aqui, nós somos colocados contra a parede, porque, de um lado, você está ao lado do produtor, para fomentar a festa. De outro lado, você está do lado da população, que eu trago o exemplo aqui da rua Antônio Perini, lá próximo da minha residência, que a Secretaria de Obras não tem dinheiro. Não tem dinheiro para construir aquela obra. E aquela obra está orçada em 1,2 milhões. É mais ou menos o valor que está sendo colocado para a Festa das Colheitas. E lá, toda chuva, a minha comunidade sofre. É quase um rio entrando na casa de um morador que ele teve que construir um muro. Acreditem nisso, senhores vereadores aqui presentes, população. A pessoa construiu um muro em frente à sua residência, na própria garagem. Então, ela não entra mais com o carro para quê? Para a água não entrar quando chove. Então, eu gostaria de divulgar aqui que existe uma lei, a Lei Rouanet. Eu sou, no início, antes de ser político, eu era contrário a essa lei, mas eu acredito que ela ajude a fomentar a cultura, porque a cultura é importante. Se a gente for olhar na história, nós vemos os grandes artistas e escultores, os reis patrocinavam aqueles escultores. Eles diziam, olha, vá lá, construa uma obra, faça o meu busto, faça um quadro. O produtor, ele não consegue produzir nada de graça. Todo mundo aqui tem que comer. Eu acredito nisso. Quem acha que não é importante, por favor, estude. Então, a cultura, claro que é importante. O problema é o tipo de cultura. O problema é o tipo de cultura. Então, nós temos aqui, conforme a Lei Rouanet, fala 6% para a pessoa física e 4% para a pessoa jurídica. Então, as pessoas podem destinar uma parte do seu imposto de renda devido para a Lei Rouanet, para uma instituição. Então, eu pergunto se o organizador da Festa das Colheitas, ele foi atrás disso. Foi atrás das empresas. Aqui em Caxias do Sul, nós temos cerca de 5.200 empresas aproximadamente. 5.200 empresas. Se cada uma doasse um cálculo de cabeça, R$100, eu acho que a gente conseguiria arrecadar, dava para fazer essa festa tranquilamente. Eu fui procurado pelo líder do governo. Peço a palavra. Eu vou votar a favorável, mas eu gostaria que para o próximo ano, o nosso governo... Peço a palavra. Próximo ano vai ter Festa da Uva, certo? Então, agora, já começa a captar recurso para a Festa da Uva. Isso eu estou avisando o nosso prefeito. Prefeito, vou votar favorável dessa, mas para o próximo ano, começa a captar a partir de agora, porque chegando fevereiro, eu vou votar contrário, porque eu acredito que as pessoas têm que querer produzir com isso. Não o governo tem que estar incentivando, o governo tem que estar incentivando, as pessoas têm que incentivar. E para elas se sentirem incentivadas, tem que ser algo positivo para elas. Então, aprendam lá com a Oktoberfest, Blumenau, aprendam com festas maiores, como que são realizadas. E aqui o vereador falou a respeito de não ter turismo, eu concordo, vereador. Quando as pessoas, eu tenho amigos de diversas regiões do país, quando eles me perguntam o seguinte, eu quero ir para Caxias do Sul, o que eu faço? Eu me pergunto, o que eu faço em Caxias do Sul? A primeira coisa que eu digo, Gramado é pertinho. Não, a Bento Gonçalves é ali do lado. Ah, vai até Garibaldi. Aí eu pergunto. Então, nós temos que rever o nosso conceito. Caxias do Sul não é uma cidade só para trabalhar. Temos que ter cultura aqui. A própria população não sabe. E se nós formos fazer uma pesquisa aqui na população, pegar aqui as pessoas que estão andando na rua, pergunta da Festa das Colheitas, eles nem sabem. Está sendo divulgado? Aonde que está sendo divulgado? Vamos divulgar mais essa festa para as pessoas se sentirem atraídas. Nós temos 500 mil de habitantes. No mínimo, tem que passar lá 10% da população, senão já está errado a divulgação. Então, vamos melhorar o nosso marketing, vamos divulgar mais a nossa festa para que a nossa população venha e que venham pessoas de fora. Obrigado.
Obrigada, vereador Ramon. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Se possível, uma parte, vereador De imediato. Cláudio. Obrigado. Então, só duas referências. O vereador Rafael Bueno trouxe a questão do turismo e a importância do turismo. É um debate que nós vamos avançar. E questão de se faz turismo sem recurso público? Não se faz. A exemplo, o senhor citou o Rio. Se nós pensar em Olinda ou em Recife, a cidade está parando agora e vai movimentar bilhões de reais com o Galo da Madrugada, ou em Parintins, ou enfim, qualquer expressão cultural. Estava em Canela 15 dias atrás, num hotel lá da cidade, conhecido, e pedi um roteiro para Caxias. Eu disse, eu gostaria de conhecer Caxias. Não tem roteiro para Caxias. O senhor quer ir para Flores da Cunha? Não, até gosto, mas quer ir para Caxias? Não tem. Carlos Barbosa? Não. Garibaldi? Bento? Sem roteiro para Caxias. E sei que o ex-vereador Felipe está fazendo um trabalho importante, chamando toda a turma, todo o trade para conversar, mas é um exemplo tácito para a gente pensar. Por fim, vereador Rafael, o senhor fez uma referência ao vereador Eloy Frisso quando foi vice-prefeito, lá na Festa das Colheitas. E, de fato, quando nós temos um gestor professor, em geral, esse gestor pensa, olha, lá para a turma dos estudantes, da gurizadinha. Eu conversei com o Bertotto, ele esteve aqui, falamos sobre a Festa das Colheitas e destacamos a importância de que as crianças da rede municipal e da educação infantil possam ir até a Festa das Colheitas, lembrando que custa caro lá, né? O pastel custa, o negócio custa. Então, ir lá e brincar, ter um ticket do parque de diversões, também faz parte da inclusão. Então, bem lembrado, nós destacamos e estamos aguardando aqui a direção da Festa das Colheitas, compomos, né, a comissão comunitária, para que todos os vereadores e vereadoras e a comunidade saiba e possa se integrar a esse importante evento. Obrigado, vereador Cláudio. Obrigado. Levamos os trabalhos ao presidente Lucas Caniato. Obrigado pela gentileza. Ontem eu fiquei... Pode deixar. Ontem de noite eu fiquei analisando o resultado econômico das festas. Mas antes de falar sobre os resultados econômicos, eu queria fazer referência à fala do vereador Rafael Bueno, que eu concordo na sua integralidade. Não tem que ter medo. Parece que muitas vezes nós temos medo de exercer serviço público. Acho que se eu fosse escolher um gestor público, a principal qualidade de um gestor público seria coragem. Ele não tem que ter... Bom, uma parte não vai gostar nunca dos meus votos aqui, uma parcela não vai gostar. Eu fico estudando para ter certeza do que eu vou fazer e pelo menos eu tenho que estar convencido do meu voto. E muitas vezes o que me parece é que o prefeito Adiló não está convencido da importância para demorar tanto para realizar o encaminhamento. Exclusivamente na exposição de motivos, aqui trata com clareza dos tickets. O município também irá decretar o passe livre no transporte público em um dos domingos e as crianças do ensino fundamental da rede pública municipal receberão um ticket para o parque de diversão. Na exposição de motivos. Bom, a gente tem que tentar acertar isso. Que bom que o vereador Rafael Bueno trouxe e na segunda discussão pode ser esclarecido pelo líder de governo. Porque tem que combinar com os russos. Não adianta avisar a gente não ter combinado com o proprietário do parque, como bem tratou o vereador Rafael Bueno. Mas eu queria tratar da situação econômica e adiantar, vereador líder do governo, que nós votaremos a favor. Agora, me preocupa o modelo da receita e resultado da Festa da Uva. O vereador Ed trouxe e ele é apresentado desse jeito para o senhor e para a senhora que acompanha em casa. Não dá para ter clareza no que foi gasto. Tem escrito, verba da LIC federal, 3 milhões. Verba da LIC estadual, 874 mil. Convênio com a prefeitura, na última Festa da Uva, 6 milhões. Patrocínio direto, 4 milhões. Bilheteria do parque, 2 milhões. Venda de espaços expositores, 2 milhões. Receita total, 19 milhões. Despesa, 18 milhões. Resultado final da Festa da Uva, lucro de 1,5 milhão. Quando eu era adolescente, minha mãe me dava 50 reais para eu passar a semana. Sobrava 10, eu chegava para ela e falava, mãe, é lucro. Não é lucro. Só que não existe lucro. Lucro é o Oktoberfest que tem. E eu não tenho nenhum problema em a festa dar prejuízo. Nenhum problema. Eu acho que investimento de cultura pode dar prejuízo, porque o retorno não é assertivo. A gente não consegue liquidar o retorno. Agora, a gente não pode ficar mentindo. A gente tem que falar a verdade. Ela aponta prejuízo. E aponta prejuízo de 4,5 milhões. E o município pagará o prejuízo de 4,5 milhões com o meu voto, inclusive, se for necessário. Porque a festa tem que se manter.
Se quiserem mentir para a integralidade da população, eu vou ficar tentando desmentir. Porque não é possível que isso aqui é lucro. E eu gostaria de fazer o último requerimento para concluir. O vereador, líder do governo, tem feito um trabalho exemplar. Em toda oportunidade que eu tenho dúvida, ele tenta esclarecer. Então, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência que, na próxima discussão, sejam apontados os números com maior clareza, porque senão fica impossível a gente ter um debate mais profundo sobre o tema. Mas votarei a favor por confiar no senhor, por confiar no governo e confiar na necessidade da festa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra, a vereadora Sandra Boneto, da Forqueta. Bom, então, ninguém é contra a festa das colheitas, ninguém é contra a festa da uva. A gente é contra a incompetência, porque sim, vereador Ramon, existe uma lei Rouanet aprovada de 1.800.000, a qual foi captada 240 mil. Existe uma lei Procultura do Estado de 200 mil, que foi captada a sua integridade, 200 mil, que é para a questão dos artistas, pagamento dos artistas. Mas o porquê não foi captada o valor maior de 1.800.000, né, que está aprovado o projeto, foi aprovado 240 mil. Não sei, a gente não sabe. Concordo com a maioria dos vereadores que falam sobre a transparência. Aonde está a transparência para a gente saber quanto custa esta festa? A gente não sabe também. A gente quer investir em cultura. Devolvam o Financiarte. Meu Deus do céu, a gente hoje está com Financiarte de 800 mil. Era 2 milhões no governo Alceu, no governo Sartori. Devolva o Financiarte, a gente investe em cultura. A gente quer investir em agricultura? Ótimo, maravilhoso. Vamos investir em cascalho. Sabe quanto cascalho dá? Dá 1.300 caminhões de 10 metros cúbicos. A gente precisa, sim, investir no agricultor, mas a gente precisa dar a questão do escoamento da produção, as estradas. O agricultor quer isso. Ele precisa de estradas. Tudo o resto ele se vira. Eu duvido o agricultor que não se vire se ele tem estrada para escoar o seu produto. Ele se vira. Loreto, semana retrasada, eles construíram uma balança comunitária para pesar os seus caminhões. Vocês querem maior prova do que os moradores, os agricultores unidos fazem acontecer? Eles não têm estradas para escoar a sua produção. É isso que precisa. Turismo. A partir do momento que a gente tiver as nossas estradas do interior em boas condições, a gente também vai ter o incremento ao turismo. Forqueta, nós temos o Vale Trentino, com 33 empreendedores que estão trabalhando e fomentando o turismo, porém, eles estão sozinhos. A gente precisa de ajuda, a gente precisa que o poder público também ajude todo mundo. E fazer festa, sou completamente a favor, desde que a gente tenha sanado todas essas outras questões. A gente precisa ter cultura, a gente precisa ter fomento na agricultura e a gente precisa no turismo. Se a gente tiver tudo isso sanado, sim, a gente pode dar dinheiro público, sim, dinheiro do Caixa Livre para a questão das festas e tudo mais. Seu à parte. Queria tratar especificamente da questão do cascalhamento do interior. Eu tive com o secretário Dornelles e requeri que o grande problema do cascalhamento no interior não é nem chegar, e com o líder do governo também, não é nem não chegar a cascalho. O problema é que cria uma expectativa, né? Toda semana o cara liga, e o meu cascalho, meu cascalho, meu cascalho, meu cascalho, e a minha patrola, o Donei sabe disso. Então, eu acho que deveria planilhar, sugerir ao líder do governo, sugerir ao secretário de obras para que haja uma planilha com pré-determinação. Mesmo que demore 60 dias para que chegue o cascalho, só de criar uma perspectiva de chegar ao cascalho já é algo interessante para o colono. Eu entendo que a realidade da senhora é dura, e de muita gente na colônia é dura, em especial no último período, com a perda da lavra das pedras e a necessidade de comprar o cascalho. Muito obrigado. É exatamente isso. Então, não sou contra a cultura, não sou contra a agricultura, não sou contra o turismo. Sou contra a incompetência e a gestão. E a gente precisa ter transparência para ver o que está acontecendo. Porque toda vez, faltando 15 dias para a abertura de uma festa, é aporte financeiro da prefeitura.
Não que não possa ter, mas então tem que ser antecipado para que a gente possa entender o que está acontecendo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nós temos uma questão, e eu vou fazer coro com todos os demais colegas aqui que já falaram, que é essa questão de nós estarmos entre a faca e a parede, né, em uma discussão como essa. Porque, como já foi bem pontuado aqui, ninguém, em sã consciência, vai ser contra uma festa que é símbolo da nossa cidade, que é a festa da uva. A uva, o principal produto aqui é o cartão postal de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, né? Nós somos um grande produtor, não vou ficar repetindo aquilo que já foi dito aqui pelos colegas vereadores, mas a gente tem que pontuar algo muito importante, que é justamente a questão do prazo e da questão de competência. Porque o assunto Festa da Uva, uma vez, era motivo só de orgulho em Caxias do Sul. Só com o passar do tempo, a gente reiteradamente vê uma discussão em cima de resultados da festa. Uma vez não se falava sobre a questão do resultado, a quantificação. E, novamente, já foi dito aqui justamente que a cultura não tem como precificar a cultura, né, vereador Daniel Santos? Não tem como a gente atribuir um valor. Quanto que vale? A gente pode atribuir o valor de um show, de um evento, isso sim. Agora, qual é a contribuição cultural que vai ficar para a cidade? Nós não conseguimos extrair em números absolutos isso. Porém, no que diz respeito a uma prestação de contas e a um processo de transparência, eu acho que a gente precisa melhorar bastante, visto que na última legislatura, inclusive, já foi aprovado por esta casa outros repasses milionários à Festa da Uva e a população fica nos cobrando, e com razão. A gente vai para outras áreas e aí a gente vê que não existe uma aplicação de recurso em outras áreas do município. Foi dito aqui sobre o interior, eu estava agora pela manhã lá em Galópolis, Altos de Galópolis, aquela região inclusive do vereador Cláudio Libardi e outros que estão aqui, que também estão no interior da cidade, sabem das dificuldades, justamente requerendo o patrulhamento, cascalhamento da área, para poder fazer o escoamento da produção. Da mesma forma que no Nossa Senhora das Graças, lá na 8ª Légua, inclusive, acabei de falar aqui até com o diretor lá da Secretaria de Obras, pela necessidade de um patrulhamento naquela região, que já foi feito, inclusive, a quem fica também o agradecimento, mas aí, de novo, nós voltamos a esse ponto. É em cima do laço, é em cima da hora para nós estudarmos. E aí a sensação e a cobrança que nós vamos ter com razão por parte da população lá fora é que nós estamos fechando o olho e assinando algo que nós não estamos vendo. E a gente não quer isso. A atribuição de um vereador, constitucionalmente falando, artigo 31, é o quê? Fiscalizar. Primeira função nossa. E a gente precisa ter dados, precisa ter matéria, precisa ter substancialidade para poder fazer uma fiscalização efetiva, decente, e ao chegar lá fora poder justificar o nosso voto dentro dessa casa. Então, confesso que eu fico me pensando e me questionando, né? Até quando a gente vai ter isso? Daqui uns dias volta debate sobre a questão de transporte público na cidade, aí volta de novo uma situação de repasse, daí sim para a Festa da Uva de maneira efetiva, e novamente me preocupa esse debate aqui na casa. Obviamente nós estamos aqui para isso, estamos aqui para votar, para deliberar, tomar uma posição, isso faz parte da política, mas fica aqui um recado ao Executivo para que analise melhor as oportunidades, os editais que existem de investimento na cultura, a Lei Rouanet, que foi citada aqui pela vereadora Sandra, inclusive, explorar melhor este fator competência dentro desta questão da Festa da Uva. Ninguém quer ser contrário à Festa da Uva. Eu acho que a gente tem que manter, estender, ampliar a festa. A vinda do aeroporto vai nos proporcionar, inclusive, uma ampliação da nossa festa para todo o país novamente, vai voltar a ser um enfoque grande. Essa síndrome de vira-lata, como o vereador Rafael Bueno citou, eu acho que existe de fato. Isso começa por nós, enquanto cidadãos caxienses, mas a gente precisa pensar que a transparência é fundamental, né? Uma prestação de contas bem feita justifica também o nosso voto aqui na qualidade e na condição de vereadores. Seguimos debatendo, quinta-feira nós temos essa votação, e a gente quer o melhor de Caxias do Sul, o melhor para a cidade, mas precisamos ter algo razoável para poder encaminhar o nosso voto, embasar o nosso voto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, o vereador Iago Morandi. Começar parabenizando o discurso da colega Sandra. Também quero dar um oi especial ao meu advogado que está aqui assistindo. Conforme aumenta o número de processos, eu deixo ele mais rico cada vez mais. Parabenizar, obrigado por estar assistindo, acompanhando a sessão. Queria dizer que Sandra, como a vereadora Sandra que falou, não é aqui o debate, a gente não pode se resumir quem é a favor do produtor rural ou quem é contra, ou quem é a favor da cultura e quem é contra. Aqui o debate deve ser se a gente manda recurso público para um evento que seria para gerar lucro e se essa é a prioridade na minha visão, tá? Então eu confesso porque que
Como também o vereador Caleb falou, a gente fica dividido. É um voto complicado, complexo, porque a gente sabe que movimenta a economia. E eu sou favorável sempre a eventos que movimentem a economia. Só que aqui, em cima da hora, fica complicado. Os números ali, fica meio nebuloso o negócio, é difícil da gente entender. Mas seguindo o que eu prometi em campanha, para quem votou em mim, os 11.303, e também seguindo o artigo 31 da Constituição, que eu estou aqui para fiscalizar o Executivo, acompanhar as contas do Executivo, eu vou votar contra, tá? Votarei contra porque acredito que deve haver sim mais transparência e também acredito que o pessoal hoje aqui citou, os vereadores citaram o Oktoberfest. Se a gente pegar o número que o colega Cláudio aqui citou, média de 1 milhão que gera de lucro a Festa da Uva, a última Oktober geraria 23 Festas da Uva, porque deu 23 milhões de reais de lucro. Foi o segundo superávit maior da história. E se a gente pedir lá para o Luciano Menezes, que é o presidente da Oktoberfest, ele vai dizer que a gente teve esse lucro pelas grandes parcerias público-privadas, em especial com a Ambev, que a Spaten patrocinou o evento inteiro, e junto dessa parceria público-privada e microempresas lá em Oktober, tornou Oktober um sucesso no mundo inteiro, não só em Santa Catarina. Então, essa parceria público-privada, ela dá mais trabalho, vereadora Sandra. Ela teria que pegar o prefeito, visitar onde dá certo, conversar com os empresários. Isso dá mais trabalho do que mandar para o plenário e pedir que a gente vote favorável a mandar dinheiro para um evento ou outro. Seguindo essa mesma lógica, eu não consigo votar também por 2 motivos. A primeira, eu sou atirador desportivo. O capitão Ramon, eu acredito que também é. Eu, por gostar do tiro esportivo, eu não vou fazer um evento ou uma feira na Festa da Uva e pedir, através de um CNPJ, dinheiro para minha feira de armas, por exemplo, ou para patrocinar os eventos que a gente faz. E a segunda coisa, que eu não tenho a consciência tranquila, vereadora Sandra. Ontem eu estava até às 10 horas da noite na UPA, Zona Norte, e eu acompanhei lá o Jaime de Quadros, a Ana Paula Pereira, que estavam desde a 1h30 esperando atendimento. Eu não tenho a consciência tranquila enquanto tiver essas pessoas desde a 1h30 até às 10 horas da noite esperando para ser atendidas. Eu não tenho a consciência de conseguir mandar algum recurso ou tratar como prioridade mandar o dinheiro do Executivo para um evento qualquer que seja, né? Então, seria essa a minha humilde opinião e concordo com o que foi falado aqui pelos demais pares, até o vereador Rafael foi muito bem quando colocou a questão ali, que a gente é uma cidade de passagem, eu também concordo, né? O pessoal, o vereador capitão também falou sobre isso, eu concordo, e acho que sim, a gente deve cuidar muito do turismo, mas com responsabilidade, de imediato. Vereador Iago, na verdade, leis de incentivo à cultura também são dinheiro público. A gente só tem que buscar. Então, de qualquer maneira, a gente tem, sim, a viabilização das festas por dinheiro público, porque é renúncia fiscal uma lei de incentivo à cultura. E, se é renúncia fiscal, a gente precisa também ter o esclarecimento dessas questões de leis de incentivo. O que não pode, a meu ver, é pegar dinheiro livre do caixa do município para colocar numa festa, que eu acho que sim, que ela é importante, claro que é, mas, porém, a gente não tem a transparência de saber quanto ela custa, quanto... Não sabemos nada, então é difícil da gente fazer isso com todas as outras questões acontecendo, questão de saúde, de educação, né? Porque acredito que todos recebam todos os dias pedidos de vaga de escola, de creche e etc. Nada anda bem, mas daí vamos fazer festa? Muito obrigada. Muito obrigado. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Iago. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho uma opinião muito parecida com a da Sandra, por eu também já ter trabalhado na Secretaria da Cultura como diretora de Arte e Cultura Popular, lá em 2014, 2013 e 2014. E aqui eu também fiquei, como muitos vereadores, dividida entre a situação da festa ser muito importante, a gente sabe disso, a festa das colheitas é muito importante, eu trabalhei na outra festa das colheitas, sei o público que se tem lá, mas também essa falta de prioridade do governo municipal. Falando nessa parte da festa importante, eu vou falar da festa do agricultor, que eu participei em Fazenda Souza, no mesmo ano da festa das colheitas, o ano passado. A festa do agricultor em Fazenda Souza. Uma festa gratuita também,
Ela teve um público muito parecido com o da Festa das Colheitas, porque a Festa das Colheitas foi 40 mil pessoas, a Festa do Agricultor de Fazenda Souza foi 30 mil pessoas, e não teve nenhum aporte financeiro, né, de recursos livres do município. Ela teve 2 emendas parlamentares ali e apoios muito pequenos, Sandra, a nível de município. Eu digo. Então, é a mesma coisa que acontece na Festa do Vinho Novo, na qual tu participou e que tu organizou muito tempo. Existem métodos que as leis de incentivo para ter esse apoio cultural, né? E eu acredito que é muito importante a cultura, eu sou uma defensora da cultura, mas os recursos livres eu não entendo que seja a prioridade de investimento nisso. Eu acredito que tem outros métodos, a gente tem que trazer... O que a gente fala sobre a questão das vagas, a questão da saúde, a questão da inclusão? Temos que criar políticas públicas. Daí temos as políticas públicas da cultura, que é estilo Financiarte, ele é reduzido, nunca mais volta e acabamos. E daí vamos voltar para os recursos livres para pegar 1.300.000 e colocar na Festa das Colheitas. Como eu disse, eu acho a festa muito importante, participei no outro ano, vou estar presente, vou participar quando der, tem mais o dia que a nossa festa vai estar lá, vou estar com um gabinete lá, atendendo as pessoas, porém, eu não acredito que ela seja, os recursos serem a prioridade. Eu acredito que tinha outros métodos de busca de recursos, de captação de recursos para esse evento. Eu acredito que tinha muitos outros métodos. E aí a gente mostra o que é a prioridade do governo municipal. E não pode vir à véspera do acontecido. A gente está com uma festa na rua dia 7. A gente tinha que estar trabalhando na divulgação da nossa Festa das Colheitas. E não está aqui ponderando se é bom, se é ruim, se é isso, se é aquilo. A gente tinha que estar na divulgação. Ontem eu falei com o Palande, lá de Fazenda Souza, lá de São Brás, para pegar realmente os dados da Festa do Agricultor, que eu tinha na minha cabeça alguma coisa, e ele me disse, eu não estou sabendo da Festa das Colheitas. O que seria essa festa? Ele é agricultor, ele tem plantação de maçã, ele é produtor. Então, gente, espera lá, a gente está errado. O município está errado e vai ter que fazer a organização disso. A exposição de motivos, ela é o que a gente já sabe. Que a festa é importante, que para o município é importante, para os agricultores é importante. A gente precisa de uma exposição de motivos que esclareça as informações. O que custa cada coisa, quantos expositores tem, o que deu de lucro na outra festa, o que aconteceu. A gente precisa dessa exposição de motivos, não da importância da festa. A importância da festa os 23 vereadores sabem. A gente sabe que é uma festa importante e nenhum de nós vai dizer o contrário disso. Porém, a gente precisa das explicações, assim como a gente precisa das explicações da outra Festa da Uva. Porque daqui a pouco a gente vai estar votando aporte financeiro para a Festa da Uva sem ter a clara transparência na prestação de contas. E é isso que a gente pede. A gente pede que a gente seja informado. A gente não pode vir aqui e liberar recursos sem saber para onde é que vai, para o que vai, o que está acontecendo. Então, eu acredito que as festas que o município tem, até mesmo no seu interior, como a Festa do Vinho Novo, a Festa do Pinhão de Vila Seca, a Festa do Agricultor, também são de real importância, mas não vêm os aportes financeiros para essa casa. Como é que essas comunidades já resolvem o problema? E como é que já tem população lá assistindo? 30 mil pessoas na Festa do Agricultor, sem tu conseguir estacionar lá na Fazenda Souza? Gente, vamos aprender com eles, tem alguma coisa de errado? Então, era isso a minha contribuição e quinta-feira tem mais, né? Obrigada, senhor. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Encerrada a primeira discussão, encerrada a ordem do dia. Passemos ao grande expediente. Com a palavra, vereador Juliano Valim. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Friso. Solicito a dispensa do pessoal que participa da Comissão de Finanças, para que a gente possa participar da reunião lá de prestação de contas. Obrigado. Concedida, vereadora Eloy Frisso. O vereador Eloy Frisso convida, então, os vereadores da Comissão de Finanças para a reunião dos balancetes, de apresentação dos balancetes do Poder Executivo na sala GNPTF. Com a palavra da tribuna, vereador Juliano Valim. Bom dia, presidente. Hoje uma data muito importante nesse meu grande expediente, pois no último sábado
tive o privilégio de, juntamente com moradores da Vila Sapo, lá do bairro Serrano, poder estar juntamente com 40 famílias que serão realocadas, poder estar acompanhando essas famílias no loteamento Morada do Vale, ali próximo ao bairro Esplanada. Essa aí é uma demanda antiga, porque essas famílias seguidamente sofrem com fortes alagamentos, uma área extremamente complexa, que passa anos e anos, sempre fica na promessa, muitos políticos acabam se envolvendo, mas fica no discurso, no papel, mas a prática, que é o resultado final que a população precisa, não acontece. Mas esse vereador, desde que assumiu esta casa legislativa, sempre foi um lutador nessa causa nobre. Sempre que acontece algo fora da normalidade, sempre estou lá presente dos moradores, inclusive no penúltimo alagamento, que tiveram que ser socorridos os moradores com barcos. Eu estava lá 2, 3 horas da madrugada, e de lá mesmo, em contato com o prefeito Agiló, estava lá o ex-secretário Petrini, o Volmir adjunto, Defesa Civil, própria Secretaria do Meio Ambiente, acompanhando esse vereador e dando toda assistência. E também, naquela época, 2024, fizemos todo um recadastramento na área com essas famílias e veio aqui para essa casa para ser votado uma verba para a compra desses terrenos e foi aprovado por unanimidade em torno de 7 milhões. E nesse contexto, passou o final de 2024 e nesse início de 2025, retomando as atividades, assumiu o novo secretário, José de Abreu, e o seu adjunto Volmir, secretário da Habitação, onde que tivemos uma reunião e já em parceria, visitei todas as 40 famílias e organizamos para que esse último sábado fosse realizada a visita. Nada de promessas, nada está se promovendo a custas de outros, enfim, de outros meios, né, que muitas vezes um trabalha e outro leva a fama. Não, esse vereador não se promove. Ele tem início, meio e fim. E nós estamos no meio. Os moradores se comprometeram com esse vereador. Fui casa a casa no penúltimo sábado. Levei o convite, sábado que vem às 10 da manhã. Vamos lá conhecer os novos terrenos no loteamento Morada do Vale, onde foi adquirido através do município, terrenos da ANC. Fomos lá, não faltou nenhum morador, ficaram muito contentes, como dá para vocês observar aqui nas imagens. Este vereador João Valim, o secretário da Habitação, o senhor José de Abreu, o adjunto Volmir, tem aí as filmagens, onde que fizemos toda a apresentação do loteamento, moradores muito satisfeitos. Vai ter uns vídeos que serão exibidos, algumas falas. Vai faltar árvore, é verdade. Aí, meu presidente Lucas. Olha, vocês viram que em Galopes teve ali empresários com casa acima de 1 milhão que perderam tudo. E não tem uma como reconstruir. Muitos vão morar aqui, ó. Então, para vocês verem, ó. E não quer dizer questão de vulnerabilidade social. Vai ter gente aqui que, infelizmente, perdeu tudo, por mais que a prefeitura não vai indenizar ninguém. É uma catástrofe. Quer, não quer, paciência. Vamos ter que morar aqui. Então, vai ter... Não é porque nós somos do Serrano, não. Aqui é igualdade social para todos. Então, assim, é algo diferenciado. Então, aqui, ó, Deus está iluminando, a gestão do prefeito não é promessa, está acontecendo. Os secretários aqui estão fazendo a parte deles, eu, como vereador, estou fazendo a minha parte. Né? Nada de promessa está acontecendo. O comprometimento da secretaria, aquilo que tiver no nosso alcance, né, vereador, né, Bombeiro, que tiver no nosso alcance da secretaria e do prefeito, a gente vai fazer para sair o quanto antes. Alguma dúvida? Juliano, vai ter que ser pago? Como é que funciona? Um por vez, né? Desculpa.
As casas... Para pegar uma sombra, pelo jeito, né? Vai faltar árvore, é verdade. Vai crescer as árvores. Então aí, presidente, alguns vídeos que a gente está exibindo, mostra ali os moradores que irão residir nessa localidade, contentes, felizes. Aí está passando os slides. Inclusive, tenho que parabenizar aí a Visat, que disponibilizou o ônibus gratuito, né, sem custo nenhum, né. Todos os moradores, foi pego lá na Vila Sapo, no Serrano, fomos no loteamento, do loteamento todo o retorno novamente. E está ali as imagens, o meu assessor, o Gilmar, também se fez lá presente, os moradores, o secretário, os moradores esclarecendo as dúvidas, a previsão, né, da construção e entrega dessas casas aí será no final desse ano. Tem todo um processo burocrático de licitações. Pode ter certeza que vai ter novas chuvas, vai ter possivelmente alguns alagamentos. Todos os moradores estão conscientes. A gente está fazendo aí um grupo também de WhatsApp para todos os moradores. Deu algum problema, todos estarão vinculados à Secretaria da Habitação. Ficou definido para termos um foco, para não ter falácias distorcidas. Então, sempre o foco é esse vereador João Valim, o secretário da Habitação José de Abreu e o adjunto Valmir, e, claro, o nosso prefeito Adiló, do qual também fez várias visitas comigo lá na Vila Sapo. Tem duas famílias que está sendo, juntamente da equipe da FAS e da parte assistencial, da parte das assistentes sociais da habitação, para um possível aluguel social, porque estão em estado gravíssimo, crítico, que é onde pode desabar a qualquer momento. São 2 barracos, né, onde que essas famílias residem, num total de 40, para que, de fato, possam ter maior segurança. Então, a Secretaria da Habitação está fazendo a sua parte. Eu, na condição de vereador fiscalizador, e um que reivindica essa demanda há muitos anos, porque toda vez que chove, alaga, esse vereador é cobrado. E volto a frisar, estou junto desses moradores, junto dessas famílias, e se eles estão preocupados, eu também estou, porque não vejo a hora de acabar aquela situação que é os alagamentos lá na Vila Sapo. Pode exibir esse próximo vídeo? E muito importante frisar que, devido a essa catástrofe que aconteceu no último ano, envolveu Galópolis, Reolão, Mariane, entre outros bairros da cidade, pessoas aí que, infelizmente, tinham patrimônios grandiosos, por exemplo, a região de Galópolis, muitos vão morar aí, nesse loteamento. Então, não é porque são moradores do Serrano, não, todos vão ter dignidade, ruas pavimentadas, iluminação pública, terrenos planos. A escola fica a questão de 100 metros desse loteamento, unidade básica de saúde próxima, inclusive tem um projeto do Executivo que será construída a UPA Zona Sul nessa região, próximo do centro, porque pega uma linha reta, contínua. A questão de comércio, mercados, fruteiras, loja. Então, vai evoluir a parte econômica desta região, loteamento nobre, que o Executivo, de fato, investiu, está investindo, sempre com o objetivo da qualidade de vida e do retorno positivo. Para concluir, presidente, só mais um comunicado, um vídeo aí. A assessoria do vereador Juliano Valim convida você para o dia 27 de fevereiro, às 18h30, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, para o grande evento que vai acontecer sobre o Fevereiro Roxo, o mês da conscientização da fibromialgia, do lúpus e do Alzheimer. Contamos com a presença de médicos, de advogados e de pessoas que têm a fibromialgia. Dia 27 de fevereiro, às 18h30, aqui no plenário.
Contamos com a sua presença. Presidente, isso aí faz parte da minha assessoria. Então, reforçando aos demais colegas vereadores, a você que está nos prestigiando aí pelas redes sociais, TV Câmara, imprensa de Caxias do Sul, que venham prestigiar. É algo nobre, fibromialgia, lúpus, Alzheimer, doenças gravíssimas, né, que afeta uma boa parcela da nossa população da Serra Gaúcha. Como foi firmado no vídeo, vai ter médica, médicos, vai ter uma advogada que vai estar aqui falando sobre os seus direitos, questão de INSS, entre outros, medicamentos, um evento extremamente positivo. Então, conto com a presença dos nobres colegas vereadores, é uma corrente do bem e a união faz a diferença. Meu muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Juliano Valim. Em grande expediente, com a palavra a vereadora Rose Frigerio, da tribuna. Então, novamente, bom dia, quem nos acompanha, tanto em casa, nas redes, aos colegas aqui. Eu não poderia deixar, como coordenadora, procuradora da PEN, de falar desse dia tão importante que nós comemoramos ontem. É um dia de comemoração, mas é um dia também de reflexão, porque a conquista do voto feminino, eu não sei se as pessoas sabem, mas ele se deu há exatamente 400 anos depois do voto masculino. Os homens, já lá em 1532, ainda no Brasil colônia, em algumas oportunidades de votar, tinham direito ao voto. E as mulheres, por não serem consideradas cidadãs, passaram a votar somente em 1932, ou seja, há menos de 100 anos. Então, eu preciso dizer aqui, e como aqui é um espaço de debates, de parlamento, ontem eu dizia no programa, eu tenho uma esperança que coisas que a gente debate aqui hoje, que parece um absurdo, daqui 30, 40, 50 anos, quem sabe, a gente diga, nossa, sério que uma vez era isso? Porque a luta pelo voto feminino, ele aconteceu ainda há muitos anos, mas aqui só pegando o Brasil República, quando da elaboração da primeira Constituição do Brasil República, em 1891. E quem votou, quem discutia, eram deputados. Naquela época, teve uma emenda constitucional que foi derrotada, que previa o voto das mulheres também, mas foi derrotada pela maioria dos deputados da época. Inclusive, aqui tem umas frases que eu gostaria de recordar, porque às vezes a gente fala uns absurdos, né, nos plenários, e isso fica na história. Por exemplo, aqui, o que diziam, né? Deixa eu passar no outro slide. Essa charge que está aparecendo ali é muito boa, né? É uma charge de 1917 que dizia assim, ó, a imprensa, quando a gente fala às vezes que a imprensa também tem um papel muito importante, né? A charge da imprensa mostrava que o voto feminino faria o homem e a mulher trocarem de papel na sociedade. Então, o que mostra ali? A mulher indo para a rua e os homens em casa cuidando das crianças. Isso aqui é um pouco mais de 100 anos. Então, para ver como a conquista desse voto foi um papel importante, mas também faz com que a luta segue, né? Eu vou ler aqui as frases que diziam na época senadores e deputados. Por exemplo, as mulheres deveriam permanecer as mulheres devem permanecer limitadas ao ambiente doméstico, pois se os homens perderem o controle sobre elas, isso causará uma grande instabilidade social no país. Isso se dizia com tranquilidade nos debates. O que mais se dizia também é que as mulheres, elas tinham
elas eram representadas pelos seus pais. Ela não precisava votar, tinha o pai que votava por ela. A mulher casada tinha o seu marido que votasse por ela. As mulheres viúvas poderiam ter um filho que votasse por ela. Então, às vezes, quando a gente diz que o homem engloba as mulheres, inclusive nas falas, né? Reunião de pais, Câmara de Vereadores, isso aí tem toda uma estrutura de exclusão das mulheres enquanto cidadãs na sociedade. Mesmo assim, nessa conquista de voto, em 1932, só podiam votar as mulheres casadas se tivessem autorização do marido. O marido não tinha que levar a autorização do marido para poder votar. As que eram solteiras, elas tinham que ter uma renda própria. Ou seja, a maioria das mulheres que não trabalhavam no mercado de trabalho ou que não tinham uma renda própria estavam excluídas da cidadania, porque só votavam cidadãos e cidadãs. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa interessante, que é trazendo para os dias de hoje. Aqui em Caxias, 1932 foi o Código Eleitoral. A primeira Constituição, depois do Código Eleitoral, foi em 1934. Portanto, foi a partir daí que as mulheres puderam votar. Mas a primeira mulher eleita, que foi a vereadora Esther Bevenuti, professora, foi em 1959. Então, hoje, nós ainda temos uma grande diferença entre mulheres que podem votar, que hoje é universal, e mulheres que são votadas. Se nós pegarmos no mundo, a média de parlamentos com mulheres é 27% de mulheres. Se nós pegarmos no Brasil, não chega a 18%. E quando as mulheres são mais de 50% de eleitoras e mais de 50% da população. Chega quase a 54%. Então, hoje nós temos aqui na nossa casa 7 mulheres, que é 30%, é o maior número, mas somos ainda poucas. Se nós tivéssemos uma política mais ofensiva em relação à igualdade, à paridade, nós teríamos certamente uma representação maior. Porque quando nós pensamos o que fez com que o Brasil aumentasse, a lei das cotas, que foi em 2009, que fez com que cada partido tivesse pelo menos 30% de mulheres ou de homens de um sexo para concorrer. Agora não se tem garantia alguma da eleição dessas mulheres. Se nós pegarmos na América, o Brasil só perde em número de representação para o Haiti e para Belize. O Brasil é o de 187 países que foi feito um levantamento, o Brasil está na posição 157. Aqui na América, o Cuba e Bolívia são os países que mais têm representação de mulheres. Aí a gente pergunta por quê? Porque existem leis, ações afirmativas que façam com que as mulheres concorram, como teve aqui, mas tem leis que façam com que as mulheres também consigam estar no espaço de governança, de poder. E aqui nós estamos muito aquém disso. O ambiente dos parlamentos ainda são ambientes essencialmente masculinos e aqui não é nenhum tipo de ataque aos homens, muito pelo contrário. Quem ganha com uma representatividade é a democracia. Então, os homens precisam e são muitos aliados nessa luta, porque nós temos que ter uma equidade de representação. Nós precisamos de um espaço seguro para as mulheres. Já foi feito pesquisas, que pelo tempo eu não vou ficar aqui citando fontes, mas que mostram que muitas mulheres não querem concorrer, não é porque faltam mulheres na luta, na política, mas é porque elas se exigem mais, mas também porque elas não consideram um lugar seguro. Eu quero desafiar qualquer pessoa aqui que vá
em qualquer movimento de bairro, antes o vereador Fantinel falava da necessidade das mobilizações, vai ver numa reunião de pais e mães das escolas se a maioria não são as mulheres. Aí, quando chegam no espaço de poder, a maioria que assume o poder são os homens. Então, alguma coisa está errada. Então, esse dia, ele serve para isso também, para refletir que nós precisamos construir um espaço mais seguro, um espaço que não tenha, muitas vezes, aquele assédio ou até aquela violência política de gênero sutil, que muitas vezes a gente nem percebe, quem não está com esse debate não nota, mas é um espaço importante e nós continuaremos sempre que for necessário vir aqui e falar para todas as pessoas da importância de mais representação de mulheres nesses espaços de poder, porque sim, quem ganha é a democracia, portanto, todo o país, todos os cidadãos e todas as cidadãs caxiense, rio-grandense e do Brasil e do mundo. Obrigada. Obrigado, vereadora Dei uma Rosi chance. Frigeri. Encerrado o grande expediente, com 3 horas de sessão, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Tenham todos um bom dia. Olá, estamos de volta. Você acaba de assistir a sessão ordinária de terça-feira, a primeira da semana. Aqui ao meu lado já está o vereador Juliano Valim, que ocupou o espaço do grande expediente. O senhor falou sobre ações do seu mandato lá com os moradores da Vila Sapo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e os outros temas que o senhor abordou no seu grande expediente? Bom dia. Muito bom dia. Primeiramente, satisfação mais uma vez, concedendo a entrevista à TV Câmara. É um momento especial nesse último sábado, né? A gente vem numa luta aí há mais de 20 anos, uma situação de fortes alagamentos lá no bairro Serrano, na comunidade da Vila Sapo, onde que no passado, inclusive, houve um incêndio e veio a falecer ali 3 crianças, 3 irmãos, e seguidamente acontece fortes alagamentos. Uma situação complexa, delicada, onde que muitos políticos, pessoas que se envolveram há muitos anos, que prometiam, passava eleição, passava anos e não saía da teoria, não saía do papel, prática praticamente zero. E desde que eu assumi na condição de vereador, venho sempre envolvido com aquela comunidade, com aqueles moradores, diversas reuniões na prefeitura, com o prefeito, com secretariados, e a gente conseguiu, né, através da última catástrofe que aconteceu em 2024, a gente conseguiu trazer para a Câmara de Vereadores um projeto que foi aprovado, mais de 7 milhões, juntamente com os demais colegas vereadores, para que seja reassentado, retirada 40 famílias onde que moram ao entorno do valo. Inclusive, na última catástrofe, moradores tiveram que ser retirados dos seus barracos com caique, com barcos, né, devido à situação complexa. Imagina você 2, 3 horas da manhã passando por uma situação complexa. E muitos moradores acabaram até já saindo, estão morando com familiares. Temos ainda 2 famílias que estão numa situação bem delicada, que estamos vendo com a habitação uma forma de retirá-las o quanto antes para um aluguel social, enfim, um outro espaço. É provável que até a conclusão das residências nesse loteamento, onde serão realocadas as famílias, que ele fica próximo do bairro Esplanada, com o loteamento da ANC, onde que eu levei essas famílias no último sábado, juntamente com o secretário
Jorge Abreu, o adjunto Volmir, foi apresentado, foi esclarecido todas as dúvidas. Agora eles estão conscientes, não é promessa, já sabem onde vão morar, os seus locais, todas as dúvidas foram tiradas. Então, todos estão conscientes, que é bem provável que até ali, mês de agosto, setembro, vai acontecer chuvas, poderá acontecer esses alagamentos. Então, para que não haja outras distorções, outras falácias, que de fato não venha ao desencontro onde que foi esse tratado com o secretário da Habitação. Mas o importante é que o meu trabalho tem início, meio e fim. Como diz o meu assessor Beto, né, a gente não vive de promessa, sim, de trabalho. Claro que às vezes não é naquele tempo ágil, rápido que a gente espera. Mas o objetivo principal é que estamos no meio, né? Os moradores sabem onde vão residir. E agora, até o final do ano, ficamos na expectativa que, de fato, haja na prática essa mudança. Eu, na condição de vereador e um lutador e como líder comunitário, ficarei feliz, mas com certeza eles muito mais. Um lugar onde que tem escola, questão de 100 metros ao entorno, unidade básica de saúde próxima, vai ter área de lazer, tem um projeto, uma futura UPA, Zona Sul, lá naquela região. Então, só tenho a agradecer a Deus que o nosso trabalho na Comissão de Vereadores está dando resultado, o Executivo está dando respaldo a todo esse trabalho. Obrigada, vereadora. A gente também vai aguardar que, quando, de fato, as famílias forem para esses locais, que o senhor traga de novo no grande expediente para a gente poder estar divulgando aqui também. Tá bom? Muito obrigada. Com certeza, meu muito obrigado. E um forte abraço a todos que estão nos prestigiando para a TV Câmara. Obrigada, um bom dia. Agora a gente recebe a participação da vereadora Rose Frigieri, procuradora especial da mulher este ano. A senhora abordou um tema que a gente já ontem, para quem não sabe, a gente teve um Roda de Saberes, eu apresentei o programa no lugar da minha colega e amiga Vânia Feiorin. Fizemos um programa especial no dia que se completa 93 anos do voto feminino no Brasil, e a senhora trouxe esse tema novamente aqui no Grande Expediente. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa luta e essa conquista tão importante para a democracia brasileira. Bom dia, vereadora. Bom dia, com certeza, né? É um dia de comemoração, porque foi através de muita luta de mulheres que lutavam há muitos anos por terem o status de cidadã, porque, na verdade, as mulheres não votavam porque só votavam quem era cidadãs e as mulheres não eram assim consideradas. Então, realmente tem que ser comemorado, mas, por outro lado, nós não podemos deixar de falar que a luta ela vai ser eterna, talvez, ou sempre, vai durar muito tempo até que as mulheres adquirem amplamente igualdade com os homens. Então, eu ressaltei aqui que as nossas reflexões, porque aqui na Câmara de Vereadores é um espaço de debate político, e eu tentei, né, trazer um pouco o debate político que se fazia lá na época para votar a favor ou contra a emenda constitucional que previa o voto das mulheres na Constituição. Então, eu trouxe essa reflexão para que os companheiros, os colegas vereadores também compreendam a necessidade da nossa luta continuar, porque não basta nós podermos votar, a gente precisa ter condições de concorrer, de estar no espaço que hoje é eminentemente masculino e de ter condições para que tudo isso ocorra da melhor maneira possível, com mais igualdade, até porque, quanto mais representação igualitária na Câmara de Vereadores, quem ganha é a democracia, são todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Muito obrigada, vereadora. É importante essa reflexão. Obrigada. Um bom dia para a senhora. Para ti também, para todos, um bom dia. Bom dia. Gente, era isso. A gente encerra a nossa transmissão ao vivo da sessão ordinária, mas a gente deixa o convite para que você fique ligado aqui na programação da TV Câmara Caxias, que em alguns instantes a gente volta ao vivo transmitindo a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2024 da gestão fiscal, como foi fechado, então, as contas do município de 2024. Fique conosco, TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia. Tchau, tchau.